Fala aí, galera, estamos começando mais um podcast do Serialcast aqui no YouTube para vocês também. E hoje estou recebendo a visita delas, Renata, Mônica e Natália, trio Power Girl do True Crime, lá do Pátria Amada Podcast. Meninas, prazerzão ter vocês aqui. Olá! Olá! Obrigada Obrigada pelo por ter gente convite. aqui, obrigada pelo Isso, eu que convite. aceito aí vocês. Prazer é nosso. Eu que aceito. Eu que agradeço você ter aceitado aí. E, bom, vocês estão... Imagina, o seu episódio no Pátria Amada foi um episódio extremamente bem recebido. Todo mundo Oh, que gostou legal. muito. Sim. Acho que tipo, 20ª posição, uma coisa assim, foi super bem recebido. Todo mundo gostou das nossas viagens, das nossas Que conversas. show. Sim. Fora que a nossa conversa, quando tava os quatro ali, eu que tive que parar e falar, eu preciso ir dormir. Porque senão a gente ia ter conversado, ó, umas 5 Eu acho que a gente tá gravando até agora esse episódio aí. Mas meninas, bom, vocês estão acostumados com o YouTube, já que vocês são YouTubers, estrelas do YouTube, ó, estrelas do streaming. A gente tenta. Eu chamei vocês aqui porque a gente vai bater um papo hoje sobre o caso do Sid Vicious e da Nancy Spungen, ou Spingen, sei lá o nome dela, acho que é Spungen. Acho que é Spungen. Spungen? Sid... Não sei. Spungen. Não pergunta pra mim, porque eu não sei nada. Nossa, o Cid, eu confesso que quando eu era adolescente, ele era o meu crush rebelde. O meu também. Cid, quem não, né? Foi meu pai que explicou a história todinha do Sex Pistols, Os Sex Pistols. Eu acho que o Cid é o único caso da história, mas me corrija se eu estiver errada, em que um baixista foi a pessoa mais famosa da banda. Total. Certeza. E você sabe que o baixo dele tava desligado às vezes, né? Ele não tocava nada, ele não sabia Ele não tocar. tocava nada, não sabia Ele era a única coisa que não sabia tocar nada. Pois é. Mas eu acho que muita menina começou a ouvir punk rock por causa dele. Ele foi uma figura icônica, né, pro Sex Pistols, né? E tanto que quando você fala em Sex Pistols e tal, você já logo lembra dele fazendo careta e mostrando o dedo, né? Que, embora o Johnny Holten, lá, como a gente ia contar aqui daqui a pouco, né? O vocalista da banda, ele tinha toda aquela atitude e tal, mas o Sid Vicious sempre foi muito mais carismático, né? E ele trouxe essa cara punk pro movimento punk, praticamente, né? Sim. Você sabe que o Johnny Rotten agora, ele é meio nazi? Nossa, É. Ele é extremamente conservador, ele é extremamente, tipo, trumpista, assim, sabe? Bolsonarista, cloroquiner. Eu pensava que ele tava fazendo música, tipo, eletrônica. Quando ele saiu do Sex Pistols, ele montou um projeto chamado Pearl, né? Que era uma coisa meio new wave, assim. Ele meio que surfou na onda ali pra continuar. relevante, Exatamente. né? Do post-rock. Foi igual o vocalista do New York Dolls. Cara, eu fiquei de bobeira, não sei se vocês sabiam disso, mas vamos lá. Vocês lembram de um programa que tinha no SBT que chamava Hot, Hot, Hot? Isso é anos 90, eu acho. Vocês lembram desse programa? Não. Era um programa que era tipo umas garotas que ficavam dançando lá e tal, e tinha umas perguntas. Eu não lembro exatamente como que era a temática desse programa, mas era uma coisa assim meio americanizada e tal. Tinha uma par de menina lá. E abria com uma música que era tipo uma salsa, que era Hot, 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 tá ligado? E essa música sempre teve na cabeça da galera. E eu descobri que depois foi os vocalistas do New York Dolls que gravou essa música, cara. Depois que ele saiu do New York Dolls. Procura isso no YouTube, é bizarríssimo, cara. Muito bizarro, cara. Eu não consigo imaginar ninguém do New York Dolls escrevendo uma salsa. Pois é, cara. Nem eu. Pois é. Mas, bom, vocês são mais especializadas aí no black metal, né, cara? Vocês duas estão... A Renata, que é especializada Eu adoro no black metal, sim. Ah, pô, a Natália e a Mônica estão ali Especialmente na Gorgoró. terra do black metal, né, cara? A galera... Mas eu sou especializada em Anitta, gente. Eu sou bem... Eu até que ficava assim na rodinha de black metal lá quando eu morava lá em Oslo, quer dizer que eu frequentava, assim, só que eu não sabia quem era ninguém, porque não era interessada, eu só ficava lá fumando maconha com o povo e não sabia que o povo era gente, sabe? Gente importante, famoso, né? Mas tudo Já bem. pensou se a Mônica fumou maconha com o Varg Vikernes e nem sabe? Não, com o Varg Vikernes eu não fui não, mas eu fumei com o que saiu, sabe? O único que foi esperto. O Hellhammer? Não. Como é que chama? Não me lembro o nome dele. Mas foi a minha amiga que ela disse, você sabe que você já sentou muitas vezes lá no quarto fumando com ele, porque tinham, assim...
tinha um prédio que eles tinham ocupado, que era só um monte de rebeldes que tinham anarquistas jovens que tinham ocupado esse prédio abandonado, e todo mundo morava lá, e todo mundo fumava maconha lá, e tinha as festas. E muitas vezes eu ficava lá sentado fumando maconha com o povo e não sabia que o povo era gente famosa, importante no mundo, mas eu não E a sabia. galera aí anda na rua aí com aquelas maquiagens e tal, ou não? Eu imagino isso na Noruega. Eu vou encontrar com os Não, caras. eles não estavam. Não, eles estavam assim. Estavam pleno, sem maquiagem, quer dizer que só eram os moleques pálidos, de cabelos longos, era a única coisa que era assim, tipo, diferente. Normalmente, corpse paint, eles usam só antes de subir no palco. Eu achava que na Pra Noruega dar você ia aquele num efeito, restaurante no né? McDonald's e tinha 2 carinhas sentados lá. Não, aqui, olha, o pessoal é super. Não, tem 2 gêneros de música, um é o black metal e o outro é o jazz, que é muito famoso internacional. Sabe, jazz, tem muito músico de jazz que é daqui da Noruega. Mas aqui na Noruega a gente não sabe, a gente tá assim. É verdade, eu não sabia. Caramba, produto para exportação, né? Eu acho que é mais nichado, né? Eu nunca fui muito fã de black metal, porque eu fico meio atazanada, sabe? Eu fico meio. Tipo, é muito pesado pra mim, mas eu sempre gostei de punk, eu sempre fui, assim, bem punkzinha. Até hoje, uma das minhas bandas favoritas é o Bad Religion, que é a maior banda de punk, a mais bem sucedida banda de punk do mundo, né? 40 anos na estrada. E, enfim, se a gente começar a falar de Bad Religion, não vou parar. Então já tô prevendo que vai sair uma treta aqui entre nós, porque eu sou do Team Ramones, cara. Eu falo, a maior banda de todos os tempos do universo é o Ramones. Não, tudo bem, a maior banda, mas o É mais bem Bad Religion é sucedida, a mais né? bem sucedida. Eles ficaram, por eles terem uma estrutura. Tipo, o Greg Graffin, ele é professor de biologia, Sim. você sabe, né? Ele é doutor em biologia e ele é professor da Universidade da Califórnia. E ele, assim. Então, assim, nunca foi uma banda, tipo, live fast and die young, sabe? Que queria morrer, viver tudo e usar todos os tipos de drogas e morrer jovem. Sempre foi uma banda muito assim, o pessoal estuda, o pessoal é nerd, o pessoal tem família, sabe? Ele tem filhos. Então sempre foi uma banda bem assim, comercial de margarina, mas sempre é uma das bandas mais bem respeitadas do punk rock. Tem a própria gravadora e tudo mais, mas eles sempre foram muito de boas, então a longevidade deles é muito grande, né? Eles têm 40 anos Cara, eu de sou banda. muito fã do Bad Religion. Então, mas não, muito fã. é muito fantástico. Mas não são a maior banda, e não é a minha banda, assim, não é a banda mais punk que tem. Ai, gente, eu tenho que admitir que eu não sigo ninguém, eu sou muito desligada, eu não sei nome de ninguém, não sabe? Mas eu amo um mosh pit. Um mosh pit é, sabe, se tiver um A Mônica do bate-cabeça. Se não tiver mosh pit, eu começo. Os melhores que eu já vi foi no show do Bad Religion, inclusive, gente. Um dos maiores. Dei altos porrada numa menina que era metade do meu tamanho. Ai, Uma gente, vez... a minha amiga, aquele também me falou que eu tava fumando maconha com um monte de gente que era conhecido. Ela veio me visitar aqui, tem um festival aqui, e nesse ano teve um monte de banda, assim, tipo... mais de rock, né? E eu sei que a gente começou todos os mosh pits nesse festival. E no dia seguinte a gente encontrou o pessoal na praia, tava todo mundo com gesso na perna, sabe? Com o braço quebrado, e a gente lá... né? É a vida, né? Só contabilizando o resultado da noite anterior, né? Sim, a gente tava contando as marcas no braço, nas pernas. Uma vez eu fui num festival, morava no Brasil ainda, e eu não sei por que fizeram isso, mas tinha no mesmo festival Maroon 5 e Slayer. Ai, meu Deus! E aí, as fãs do Maroon 5 estavam brigando pra ficar na grade. Elas estavam esperando o Maroon 5 entrar, o problema foi que enquanto elas estavam esperando, o show do Slayer era antes. E aí depois eu vi no Facebook um monte de gente falando assim, eu fui com a minha filha ver o Maroon 5... E de repente entrou o Slayer e aqueles cabeludos começaram a bater cabeça e nos jogaram na galera. A galera do Mosh Pit destruiu os fãs do Maroon 5. Um negócio absurdo. Eu teria amado ir pra esse mosh. Esse mosh pit do Slayer. Oh, eu tava lá. Gente, isso é organização. E aí, né? Que caralho. Cara, você acredita que o Ramones já tocou aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes?
Jura? Na Verdade? última turnê deles, a Adiós Nossa, que Amigos, legal. eles tocaram. Tinha uma baladinha aqui, atrás do shopping de Mogi, que chamava Labum. Inclusive, até a Shakira tocou aqui. Na época do Estou Aqui e tal. Nossa! Ui, que chique. Verdade. E foi naquela época do Estou Aqui. Ela fazia muito sucesso na América do Sul, só ali na América Latina e tal. Acho que ela ainda não tinha virado essa estrela que é hoje, né? E tal, mundial. Mas mesmo assim, ela já era uma puta artista. E aí os caras trouxeram o Ramones e ninguém acreditava. O pessoal achava que era tipo uma banda cover, sei lá e tal. E, cara, a gente só acreditou quando viu os caras no palco. Ninguém foi. Não, lotou. Mas só acreditou quando viu os caras. E foi na última turnê deles, na Adiós Amigos, cara. E a gente conta pra galera que os caras falam, não é possível. Falar, é possível sim. Ramones é muito Que louco. legal. Não, Ramones é a banda do meu coração. Mas vamos falar do punk. Já falamos do black Sim. metal. A Mônica e a Natália estão na terra do black metal. A Renata tá lá na Irlanda, né? Também tem uma banda foda de black metal aí, que é o U2. Cadê? Ai, gente. O capital Imagina morar da Europa. Nossa. Olha, um fun fact, depois eu juro que eu paro de falar de música, mas aqui tem uma tradição aqui em Dublin que eu não sabia, mas todo dia 23 ou 24 de dezembro, o U2 vem pra cá e faz um show de rua. Tem uma rua aqui que chama Grafton Street, e eles começaram fazendo shows de rua na Grafton Street, e eles fazem isso todo ano. Então todo ano eles vêm, e aí chega dia 20 de dezembro, todos os brasileiros em Dublin começam a fazer o Bono Alert, pra ver onde... Porque eles nunca falam onde da rua que eles vão tocar. É sempre na mesma Aparece do rua. nada. Do nada, eles chegam na rua e fazem como eles Legal. faziam quando eles começaram. Eles põem o violão, a caixa do violão no chão pra receber moeda, essas coisas, mas Eles simbólico, botam né? ainda essa. Eles não devem botar essa caixa ainda no chão hoje, não, né? Pelo amor de Deus, eles têm dinheiro suficiente hoje. Não, é um simbolismo do tipo relembrar de onde eles vieram, sabe? Eles não Sim. esperam que ninguém pague nada. E aí eles cantam na rua. E ninguém sabe nunca o dia nem o horário certo. E a galera começa a fazer Que legal. alerta pra ver quem acha eles, pra ver onde eles vão tocar. E sempre rola uma comoção. Todo Natal. Nossa, que legal. Pô, show de bola. Pensei que você ia falar, a gente tem uma tradição aqui que é todo mundo falar mal do YouTube. Nossa, não vai falar mal do YouTube irlandês pra você ver. Nossa, não. É então, Tesouro U2 é Nacional. uma puta banda e muita gente subjuga eles, né? É que o U2 ficou meio assim, era uma puta banda na década de 80 e daí virou meio que uma banda de patricinha, assim. Virou mainstream, YouTube, Ficou sim. muito mainstream. Mas eu já fui em 2 shows do U2 e eu posso dizer, os shows são maravilhosos, assim. É espetáculo, né? É um espetáculo, é uma delícia. É uma boa noite, é uma boa coisa pra você fazer à noite com alguém que você gosta, sabe? Uns amigos que você gosta, porque vai ser uma noite divertida. Não interessa se eles vão tocar coisa dos anos 80, eles vão falar com a plateia, ou vai ter um show de luzes e imagens, e é uma noite divertida. Legal. Ô, meninas, então peguem aí suas jaquetas de couro com taxinhas e os seus bottoms, que agora vamos falar de punk, mas vamos falar de uma história de amor também. Olha que louco. Bom, a história que a gente vai contar hoje da Cid e da... A história que a gente vai contar hoje do Cid e da Nancy é o seguinte, é uma história... Bom, um astro do punk rock e uma group e um caso de amor. E o que poderia ser os 3 ingredientes para um enredo de um filme adolescente acabou se tornando uma história de abuso de drogas, violência e um trágico desfecho com assassinato em um banheiro de um hotel barato. Então eu convido vocês, nossos ouvintes e vocês, Three Power Girls do Pátria Amada Podcast, para conhecer agora a história de Sid Vicious e Nancy Spungen. Bom, a gente está falando aqui já de música e tal, de punk rock, né? E às vezes pode ser que algum ouvinte nosso não conheça muito bem a história do punk, e eu vou contar a história do punk, mentira. A pessoa do início. Senta que lá vem. Não, cara, mas assim, sabe que existe uma baita controvérsia, né, na origem do punk rock, porque os ingleses falam, não, o punk nasceu aqui, mas todo mundo sabe que na verdade nasceu com Ramones lá em Nova York. Nova York. Mentira. Não, isso tem realmente essa controvérsia mesmo. Mas ele tomou mais notoriedade primeiro lá em Nova York, né? Com os Ramones, New York Dolls, que embora não seja uma banda punk, estava aparecendo na cena ali, né? Mas tinha muita banda surgindo, principalmente lá no CBGB, que era aquela casa. O CBGB é uma história engraçada, que era uma casa que o cara abriu ela lá, um pubzinho e tal, que era pra música country. Se eu não me engano, a sigla CBGB é Country Bluegrass... blues e tal, acho que é country blues e bluegrass, uma coisa assim, que significava essa sigla, né? E aí os caras do Ramones foram lá um dia e falaram, pô, a gente tem uma banda e estamos querendo tocar na sua casa aí.
Aí o cara, tá bom, toca aí. E aí começou um puta movimento. E esse movimento em volta do CBGB aí começou a ficar legal e apareceu um monte de gente, de gente notável, né, da cena underground ali nova-iorquina. E foi quando começou ali as fanzines, os jornaizinhos, né, do underground ali na época, a noticiar o que tava rolando. Mas a coisa pegou mesmo ali, nessa baladinha, quando o Andy Warhol, aquele... Puta, eu não consigo falar o nome desse cara. Andy Warhol. Andy Warhol, isso, ele mesmo. Ele é um dos grandes idealizadores Eu da amo, ele é pop um art, artista né? muito bom. Sim, e ele era um cara estranho, né? Estranho assim pros padrões normais da época, Mas e só tinha as andava melhores com gente festas. esquisita. Então. O negócio dele era festa estranha e Sim. gente esquisita. E ele começou a colar lá e, obviamente, que chamou a atenção da mídia ali. Então começou todo aquele movimento lá em Nova York e tal. Isso começou a aparecer também porque a galera já tava de saco cheio daquelas bandas mais rock and roll, que era aquelas coisas lá de músicas de 12 minutos, solo de 3 minutos e tal. Aí aparece os Ramones, 1, 2, 3, 4. O primeiro show dos caras demorou 17 minutos, cara, o primeiro set deles lá no CBGB. Então, a galera começou a curtir essa parada mais visceral, essa parada mais minimalista, né? E quando isso bateu lá em Londres, a galera ficou tudo maluca, né? Tanto que tem uma história de um show do Ramones que teve lá que a plateia era composta aí por os caras que criaram o Clash depois, o Damned e o próprio Sex Pistols também, né? E aí começou esse movimento legal também lá na Inglaterra. E aí sempre tem um cara que tem um olho comercial pra parada, né? E esse cara, em 75, né, foi o Malcolm McLaren. Ele era o dono de uma loja de roupas de moda underground que chamava Sex. Né? Você imagina na Inglaterra de 1975, o cara abriu uma loja de roupas ali, tipo roupas de punk e tal, com o nome Sex. Já era uma coisa que causava, né? E nessa loja, obviamente, que começou a colar um povinho meio estranho, a galera do underground, o povo que gostava, né, de Foi lá que roupas a Vivienne Westwood começou a trabalhar, né? Começou a carreira dela também, de roupa. também. E lá quem frequentava muito era um cara chamado John Lydon, né, que depois foi conhecido como Johnny Holt. Ele tinha uma banda de rock lá e tal, com os outros caras que viriam a ser depois os integrantes do Sex Pistols, e o Malcolm McLaren começou a empresariar esses caras, né? E aí começou a fazer um showzinho aqui, outro ali e tal. E até grandes apresentações começaram a aparecer nos festivais e tal, apareceram na televisão. Inclusive tem uma história, eu não chequei isso, cara, de que os integrantes do Sex Pistols foram os primeiros caras a falarem um palavrão na televisão aberta da Inglaterra. Então os Eu já caras vieram pra ouvi isso também. chocar, né? Foram as primeiras Já pessoas ouviu? a criticar publicamente a rainha. Isso, Ah, exatamente. mas também E não a tinha banda começou a... ouvido falar e achei que era verdade. Aquela lenda não, urbana que virou. Eu fui a tia do WhatsApp. mas é mais legal acreditar nessa versão, não é? É. Eu falei, eu não vou checar porque vai que não é, eu vou ficar decepcionado. Não é? E aí os caras começaram a fazer ali a ceninha do underground e tal, começaram a angariar muitos fãs, e tinha um fã da banda em especial que estava em todos os shows, que era o Sid Vicious, né? E chegou uma hora que o baixista da banda era o Glenn Matlock, arrumou umas tretas. Os caras criaram um monte de teoria, um Ele monte de sempre mito em brigava, cima né? das Todo tretas. mundo brigava com todo mundo É. naquela época. Ai, tava todo mundo sempre muito louco, Sim. gente. Não, mas a alegação do Johnny Rotten pra tirar ele da banda é que ele era fã demais dos Beatles. Dizem. Shade. Aí ele falou assim, né, ele tava falando muito de John Lennon e Paul McCartney e tal, não servia pra gente, né? E tanto que, assim, o Malcolm McLaren, ele escolheu o Johnny Rotten ali pra trabalhar com a banda dele e tal, quando ele viu ele na rua andando com uma camiseta que tava escrito Eu Odeio Pink Floyd. E o Pink Floyd era uma puta banda na Inglaterra na época, né? Eu E ele falou, porra, que legal, o cara se opôs a isso, né? E ele tinha uma camiseta escrito I Hate Pink Floyd. E aí um dia o Glenn Matlock tava ouvindo lá X Love You e pegaram ele e mandaram ele embora da banda. E aí ficou aquela coisa, pô, a gente precisa colocar alguém no lugar dele e tal. E o Johnny Rotten tinha um amigo, né, que era o Sid Vicious. Na verdade o nome dele era John Simon Rich.
e foi apresentado ao Malcolm McLaren. O Malcolm McLaren, com aquele olhar empresarial dele, quando bateu o olho no Sid Vicious, falou: meu, esse é o cara que eu preciso pra ter ele no Sex Pistols, A né? personificação do punk, né? Exatamente, exatamente. E ele realmente tinha uma personalidade violenta, uma personalidade muito nihilista, né? E a história dele é uma história assim meio que, vamos dizer, a Inglaterra estava passando por aqueles momentos lá onde os jovens estavam começando a se opor a algumas coisas do governo, né? O que não era uma coisa muito comum na Inglaterra, né? Eles sempre tiveram aquela coisa com a rainha e tal, né? Sempre tiveram ali uma, como que eu posso dizer? Eles nunca foram assim uns caras muito críticos do governo, né? E nessa época, até então, né? E nessa época eles começaram a criticar algumas coisas, né? E o Sid Vicious estava começando a crescer, entrar na adolescência nessa fase. E aí ele levou isso aí ao pé da letra, né? Mas vamos falar quem que era o Sid Vicious. Sid Vicious era o nome artístico do John Simon Rich. Ele nasceu em 10 de maio de 58 em Lewisham. O pai dele era o John e a mãe dele, Anne Rich, na época, né? Que era casado com o John Rich. E a mãe dele tem uma história também bem interessante. Ela abandonou a escola e se alistou no exército. Uma coisa que não é muito comum, né? E lá ela conheceu o John, que era o pai do Sid Vicious, né? E ele trabalhava lá no Palácio de Buckingham, Eita. né? Como guarda, Chique. pois é. E também atuava como trombonista semiprofissional na cena de jazz ali de Londres. Trombonista Então, semi-profissional. É porque jazz é tudo Exatamente. assim, né? Tudo improvisado, não é nada que é organizado. Jazz é uma bagunça. Mas acho que talvez eles colocaram esse termo semiprofissional pelo fato dele não viver somente do jazz, né? Tá. Acho que não pelo fato da musicalidade, não sei. É. Provavelmente é isso, né? E aí os dois eles se encontraram e tal, casaram, aquela coisa. Foi quando ela engravidou do Sid Vicious, né? E aí tem uma história meio esquisita aí nesse meio tempo, que o John ele foi para Ibiza. Ele falou, vou fazer uma viagem para Ibiza e tal. Ele alegou que ele ia encontrar com o pai dele, que ele precisava de uma grana e tal. Foi comprar cigarro lá em Ibiza e nunca mais voltou. Ele ficou preso Pai na cena dele. Pai do Cid, né? Saiu pra cigarro, Ele ficou- comprou cigarro e nunca mais voltou. Ele ficou Entrou preso num na lapso cena da temporal. música eletrônica de Ibiza. Ele ficou lá na balada pra sempre. Ele apenas ficou lá. Não, mano, porque naquela Dançando época até todo só mundo ia pra Ibiza, era um monte de hippie que ia pra lá. Era cena artística que iam pra. Ah, não aguento esse mau tempo aqui da Inglaterra, vou pra Ibiza, que é melhor lá. Nossa, acho que eu preciso ir pra Ibiza. Eu também preciso ir pra Ibiza. Acho Eu que ele quase que fui pra tomou Ibiza uma quando eu tinha balinha e 17 perdeu o anos. caminho de Imagina casa. eu em Ibiza. Mas tudo bem. Mas, Ia dar bom, pô. mas, gente, isso é tão engraçado isso daí de. Quando eu morava no Brasil, teve uma menina. Eu perguntei pra ela, cadê seu pai? Ele saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Aí eu comecei a rir. Ela, não, sério. Seu pai morreu? Ela, não, ele saiu pra. Um dia ele saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Você tá brincando, é verdade. Ela, nossa, eu pensava que era um mito, sabe? Tipo uma piada que todo mundo conta. Mas não, ela Não, tinha. é real. Não, é uma piada porque é um real. É real. Os Clichês pais são aqui vão clichês por comprar uma cigarro. razão. É verdade. Agora não, agora tem que falar. Meu pai foi pra Ibiza. É verdade, melhor. Tomou né? um ácido lá e perdeu o caminho de casa. É. Não lembra mais onde que é pra voltar pra Inglaterra. Hum. Então o John realmente deixou lá a Anne com o filho, com o Sid lá. E o que acontece? A Anne, a mãe do Sid Vicious, ela era uma hippie, ela gostava ali de usar uma droga também e tal. Ela já tinha um histórico ali. E logo mais ela conheceu um outro homem com quem ela se casou. Ele assumiu o Sid Vicious como filho dele ali, né? Virou o padrasto dele. Só que 6 meses depois, esse cara morreu de câncer, né? Eita. E a Anne se viu novamente sozinha para criar o Sid Vicious, né? Então você imagina que ele cresceu naquele meio, né? A mãe usuária de droga e tal, super liberal, ele automaticamente naturalizou todo esse tipo de coisa, né? E aí em 73 ele conheceu o Johnny Lindon, né? Que futuramente viria a se tornar o Johnny Holten, vocalista do Sex Pistols. E eles desenvolveram uma amizade legal, né? E tem uma passagem bem engraçada que eles passaram a se apresentar como artista de rua, né? O Sid Vicious tocava um pandeirinho lá e o Johnny Holten ficava cantando música do Alice Cooper para ganhar um dinheiro. Cara, imagina isso, uma música do Alice Cooper cantada pelo Johnny Holten com o Sid Vicious fazendo um pandeiro.
Gente, aliás, se você fala inglês, eu vou dar uma dica pra você. Siga o Alice Cooper no TikTok. Porque é uma das coisas mais doces que vocês podem fazer. É Ele verdade. Ele é um tiozinho tão maravilhoso, tão fofo, tão querido, que dá vontade de, tipo, de ser amiga dele. E ele lançou um álbum novo agora, faz pouco tempo. Eu não sabia, eu vou procurar lá, cara. Procura ele no TikTok. Ele é tão bonitinho e ele é tão assim. Ele se derrete de amor pela esposa, ele se declara o tempo todo, ele fala, sabe, de viver uma vida sóbrio e de ser uma pessoa bacana, de ser uma pessoa legal, e ao mesmo tempo traz umas coisas diferentonas que ele fazia na década de 70. Muito legal o Alice no TikTok. Legal isso aí, né? É que o Alice Cooper, na verdade, ele era meio que um ator, né? Ele meio que interpretava ali o Alice Cooper, né? Era tipo uma parada meio... Eu queria ver o TikTok do Ozzy, cara. Será que ele tem? O Ozzy, ele tá demente, praticamente. Você não deve entender nada que ele fala do TikTok, né? Os meus gavinhos, Sharon. Pois é, daí estão lá o Sidney, ó. Eu tenho até uma história sobre o Ozzy que o meu pai falou. Eu virei íntimo dele. Você sabe a história do... Como é que se chama? Como é que se chama? Do morcego? Bat. Morcego. O morcego. A história, o meu pai falou, não, você sabe, porque eles jogavam assim, tipo, galinha de plástico, assim, na cena, aí ele pensou que era uma galinha de plástico, que ele, sabe, que ele ia morder, assim, a cabeça pra fazer uma cena bem boa, mas o que tinha acontecido foi que um morcego veio, bateu nele, voando, e ele pegou o morcego e mordeu a cabeça do morcego. Pensava que era um brinquedo. Até hoje ele é conhecido por ter comido a cabeça do morcego. E não só porque ele fez isso, ele não fez isso só uma vez. Nessa vez ele teve que ir para o hospital, porque ele teve que tomar injeção, porque pode ter rábica, né? Exatamente. Mas outra vez eles foram tirar umas fotos para um artigo, para uma revista, alguma coisa assim, e aí eles estavam lá com... como é que se chama? Com pombos. E ele pegou um pombo e mordeu a cabeça do pombo, sabe? De novo. Aí foi assim, tipo... Gente, ele nunca aprendeu nada. O Ozzy, eu chorei de rir uma vez. Se eu não me engano, é um DVD que tem dele. Não lembro se eu vi no YouTube, não lembro como que era. Faz muito tempo que eu vi isso. Que era ele comentando as capas dos discos dele, assim, né? Daquelas fases que ele tinha aqueles cabelos e tal, né? E tem muito que ele olha assim e fala, esse eu não lembro. Aí depois, eu não lembro. Ele falou que apagou a década de 70 da cabeça de tanta droga que ele usou, cara. Eu acredito que isso é muito verdade. Eu também. Certeza. Nossa, eu adoro o Ozzy. Eu queria que ele fosse meu pai. Eu amo o Ozzy também, mas eu jamais queria que ele fosse meu pai, gente. Nossa, eu super queria ser filha do Ozzy. Eu queria que ele fosse um tio, assim, já tava bom. Um tio tava ótimo, porque eu acho que assim, a Natália não concorda que ninguém seja pai dos sonhos de ninguém. Porque quando eu falei o Hugh Hefner, esse sonho é uma merda, Mônica. Esquece isso. Então... Eu falei que eu não queria o Ozzy pra ser meu pai. Eu não falei que você não pode sonhar em ter o Ozzy como seu pai. Não, só eu que não posso sonhar, né? Eu acabei de falar que você pode sonhar. Não foi isso que você falou. Você disse que meu sonho era uma merda. Ela tá lembrando do Hugh Hefner, não do Ozzy. Do Hugh Hefner. Tá tudo bem, gente. Desculpa. Bom, se você fosse filha do Hugh Hefner, você teria várias tias legais, né, cara? Então, quem quer sair pra piscina, aquela casa. Ela só queria uma casa com piscina, é só por isso que ela queria piscina. E andar de roupão o dia inteiro, né? E ele também tinha um cinema bem grandão. Então... Tem, uma mansão muito louca, né? Mansão é boa. Bom, então tá lá o início aí, entre aspas, né, da carreira musical do Sid Vicious, tocando pandeiro e músicas do Alice Cooper. E, bom, o John Lydon tem bastante relatos sobre essa amizade, esse tempo que ele conviveu com o Sid Vicious antes da fama deles e tal. E ele sempre falou que ele era um cara muito violento, assim, ele era sempre aquele cara disposto a sair no soco a qualquer momento. E ele contou de uma briga que aconteceu numa casa noturna, quando ele agrediu um jornalista com uma corrente e tal. Eita. Pois é, ele era um cara assim bem
Você vê o estilo dele, que ele era uma coisa assim, meio que, sei lá, Didi Allen. Será que o Didi Allen era mais escroto que ele, né, cara, eu acho. E ele, então, e foi nessa época que ele começou a ganhar meio que uma fama, assim, desse traço de personalidade violenta e totalmente niilista, assim, um cara alheio a tudo, foda-se e tal. Teve um caso que aconteceu em 76, que ele, quando ele realmente iniciou a carreira musical dele, ele era baterista do Six Souls and the Benches, cara. Puta, eu não sabia disso, eu pego mal bem com o Siouxsie, cara, e não sabia que ele tocou bateria lá. Nossa, nem eu. Pois é, ele iniciou com a banda e depois ele passou por algumas outras bandas ali do underground de Londrina, Não. tocando bateria, né? Ah, então, ele realmente sabia tocar algum instrumento. Eu achava que ele não sabia. Ele tocava. Eu não sei se ele sabia muito bem, porque ele não ficou nas bandas em nenhuma, né? Talvez. Aqueles 2 dias que ele ficou na banda foi ótimo. Ele era bom em montar banda, né? Ele montava as bandas assim, mas ele não sabia tocar. Teve uma outra parada que aconteceu, ele se envolveu numa treta Foi o seguinte, ele tinha um cara que era um desafeto dele lá de uma outra banda e tal, e eles foram tocar num festival ali dentro de uma... Tinha várias bandas tocando ali no clube na noite, e a banda dele tocou, eles desceram do palco, né? E a banda desse cara que ele não curtia tava tocando, ele tacou um copo no cara, só que esse copo bateu numa pilastra e acabou acertando o olho e cegando uma moça. Eita! Que arruaceiro! Pois é. Eita. Era bem a cara dele fazer essas coisas. Ai, eu Mas sei, acabou sempre que que eu ela fico foi- surpresa. Você tá num concerto de punk, assim, todo mundo tá muito louco e... É o risco que você passa. É. Ele no mínimo tava muito louco, né? E não calculou esse risco, né? E o Iggy Pop, ele rolava em vidro No caco de quebrado, vidro, né? né? Em caco de vidro. Sim. E ele rolava e fazia shows ensanguentados e... Ah, o Sid Vicious fez isso também, né? Tem uma foto bem famosa dele sem camisa, todo cortado, com Sim. vidro quebrado, sangrando. Era meio que assim, na época era meio que um monte de homem muito jovem, cheio de hormônio, querendo one-up o outro, sabe? Querendo ser mais foda, mais punk que o outro. E fazendo cada vez coisas mais absurdas. Pois é, era meio que uma medição de pica, assim, pra saber quem que era o mais Medição loucão de e tal, pica é o né? melhor termo. É. E eu acho que ninguém vai ganhar do Iggy Pop, gente. Desculpa, o Iggy Pop continua sendo Nossa, sim. picudo, porque o Iggy Pop até hoje ele é exatamente igual. Eu fui num show do Iggy Pop aqui, que o Iggy Pop convidou a gente pra ir pra subir no palco. E a gente subiu no palco e ficou dançando com o Iggy Pop, tipo, com o Iggy Pop. Eu sou da Renata. E ele sem camisa? Eles têm camisa, mesmo estilo. Eles têm camisa. Eu acho que não existe uma foto dele com camisa. Sim, não, né? ele parou de usar Acho camisa que ele em parou de usar camisa. 1960. Exatamente. Desde 1960. E ele era bem gato quando ele era jovem, né? Sim, Que hoje ele era tá bem super acabado. gato. Mas tudo Não, bem. e ele é extremamente talentoso, assim, ó. Ele canta em várias línguas, ele é super. Ele tem álbum em francês, ele é bem. Ele é bem versátil, assim. É uma pena que nessa época que o punk tava estourando, ele era muito, muito porra louca. Tipo, inclusive eu quero deixar só uma dica de livro para os nossos ouvintes que estão interessados em saber mais sobre a história do punk. Tem o Mate-me, por favor, que é um livro fantástico, sensacional, e ele, assim, ele não é uma história contando a história, eles são trechos de entrevistas e pessoas que estavam na cena contando sobre a cena. Então é como se você estivesse numa mesa de bar, assim, com as pessoas que estavam lá naquela época e você estivesse ouvindo da boca delas o que estava acontecendo. E tem umas histórias muito, muito legais do Iggy Pop, que assim, a gravadora acreditava nele, dava uma caralhada de dinheiro para ele alugava uma mansão porque ele ia fazer um álbum, né? Porque a gravadora tava dando esse dinheiro para ele fazer um álbum, e ele torrava tudo em festa e droga e não sei o quê, e o álbum não saía, e daí dava 2 anos, ele fazia exatamente a mesma coisa. Mas o Tem uma passagem bem interessante. Desculpa. Mas o Iria até hoje é um dos meus álbuns favoritos, é um dos melhores álbuns do punk, assim, eu adoro.
Cara, uma das passagens interessantes desse livro é quando o Iggy Pop relata quando ele conheceu o Jim Morrison. Você lembra? Que ele falou assim, pô, quem que é esse cara? O cara afeminado, esquisito, fala mole. E o Jim Morrison tava chorando, ele não conhecia. Eu não Nossa, é muito engraçado você falar isso, porque eu lembro dele falando, tipo, o Jim Morrison podia acabar de, tipo, tirar o pau pra fora, mijar na frente de todo mundo e aparecer uma menina pra dar um boquete nele. Ele fala isso no livro. Que, tipo, Cara, as meninas esse livro é muito confiam louco. por ele. Mas também ele era Total, super gato. total. Era o Jim Morrison, gente. Ele tinha aquela aura em cima dele. É que existe uma group em Ah, mim, não sabe? sei, Acho ele que em tinha outra vida. aquela- Eu devo ter sido uma group. Em outra vida, acho que eu fui uma group dos anos 70. Sabe? Assim, a gente fala que esse povo era muito louco, mas o Jim Morrison ele era, assim, clinicamente louco, sabe? Ele não tava muito bem. Eu não colocaria o pau de nenhum deles na minha boca. É verdade, eu também não. Eles Melhor não não, têm né? jeito É de... que eu acho que o Jim Morrison, ele é a pessoa louca, que ele tem a loucura dele com tanta convicção que você começa a questionar a sua noção da realidade. É porque ele tem aquele negócio de artista Sim. atormentado, né? Que a mulherada gosta, assim, que a gente fica meio, olha, ele é inteligente. Eu não gosto disso, Ele eu acho meio, assim. ele meio que andava na contramão, assim, porque ele tinha aquela coisa de, não, na verdade eu sou um poeta que entrou na banda de rock. É. Então, Sim, né? ele era um exatamente. poeta músico. Sim. Ele era aquele filho É. da puta que sempre leva o violão pra rodinha da Ah, é fogueira, verdade. sabe? Que eu me irrita pra caralho. É, eu também não curto isso, não. Eu não gosto. Pois é. Eu sou músico e a galera fala assim, ô, vai lá, cara, leva o violão. Eu falo, Não, nunca eu vou nunca pra leva o beber, violão. vou pra... Por favor. Mas se você é Mas eu realmente não gosto, você é sabia? Eu não músico, curto, assim, tipo, você não tocar pra precisa 3 disso. pessoas. Mas se você é músico, você não precisa Sim. disso. A pessoa que leva o violão pra rodinha, pro acampamento, pro não sei o quê, é aquela pessoa que sabe cantar, tipo, que sabe tocar Wonderwall e toca o Wonderwall o tempo inteiro. E sabe tocar uma música do Legião Urbana e uma do Engenheiros do Havaí, que é tipo a pior, a mais chata das bandas, assim. E daí começa, tipo, do nada, tá todo mundo conversando, curtindo, ele começa. Um dia me disseram. Aquele. Que as nuvens não são feitas de algodão. Meu Deus. É que todo O mundo que é esse cosplay do cara da rodinha de violão? Ai, nossa. olhe pra ele que todas as meninas estejam do lado dele. É um saco. Não, Alexandre não leva. Você diz, eu tô de folga, gente. Não vou levar violão, Não, não. eu não levo. Porque muda. Eu morro de vergonha, eu morro de vergonha. Eu toco pra 10 mil pessoas, assim, num palco e tal, com esquema, sabe? O Sim. clima armado é uma coisa. Mas você pegar e tocar pra 3 pessoas, eu morro de vergonha, cara. Eu nunca Todo mundo gostei fica te disso. olhando, né? Fica todo Eu mundo. fico com vergonha de ver também. Eu fico assim, meu, não, por E que eu tô também aqui? fico imaginando de ser. Eu fico pensando assim, pô, será que eu tô sendo esse cara que a Natália tá falando? Porque isso é bem Sim. estereotipado, né, meu? É. E eu não quero ser esse cara, É. então eu falo, não vou levar o violão, Não, eu não vou lá odeio só esse beber. cara. Ah, Vou levar minha caixinha só e né, coloco o som. Mais sadio. Então, mas voltando aqui ao nosso protagonista de hoje, o Sid Vicious, a gente parou quando eles começaram ali a amizade, né, e tal, ele arrumou toda essa treta e começou a carreira dele ali. E depois que ele tacou esse copo lá, arrumou essa confusão nesse show, foi a primeira prisão que ele tirou, a primeira cadeinha ali que ele tirou. E aí ocorreu o evento da saída do Glenn Matlock do Sex Pistols, né? E aí o Johnny Rotten falou, cara, você quer entrar na banda? Quero. Porra, legal. Levou lá, apresentou pra galera, o pessoal falou, porra, legal, cara de atitude, né? Que nem a gente tava falando, a personificação mesmo do punk, né? Mas só tinha um detalhe, né, que a Renata falou no começo, ele não sabia tocar. Ele não sabia nada, e o guitarrista da banda começou a dar umas aulas pra ele lá, né? Isso não foi um problema, né? Ele foi lá, aprendeu e tal. E ele gravou, inclusive, ele conseguiu o feito de gravar uma faixa só no Nevermind the Bullocks, que foi o único disco que o Sex Pistols gravou, né? Ele gravou a faixa Bodies, né? Inclusive tem uma versão que o Raimundos fez que eu acho muito foda. Eu acho até melhor que a original, cara. Não sei se já ouviram essa versão deles. Eu não lembro. Muito foda. Eu não sei Bodies, de nada, eu não bem sei foda. Mas Raimundos Ai, gente, que saudade de Raimundos, né? Nossa, Porra, sim. nem fala. Nossa, Muito Raimundos bom, era cara. fantástica. Pois é, então, aí durante a sessão de gravações do Nevermind the Bullock, ele não participou muito porque ele não sabia tocar em primeiro lugar, e outra que ele teve uma crise de hepatite,
E ele ficou hospitalizado praticamente ali durante todas as sessões de gravação. Drogas? do álbum, né? Ou ele só deu azar mesmo e pegou hepatite real? Não, muito provável que Drogas. seja por drogas, né? Mas você sabe que o que acontece? A carreira do Sid Vicious ela foi muito curta. Isso tudo que a gente tá falando ocorreu praticamente ali num prazo de 1 ano, Nossa. 2 anos no máximo. E o lance das drogas é uma coisa que tem uma certa complexidade para falar, porque muita gente fala que ele não usava drogas, que ele só era maluco, que a Nancy apresentou as Quem drogas para disse ele. isso? Ah, se bem que eu li, Pois é, eu li tem bastante no gente que documentário fala. sobre ele que foi a Nancy que injetou ele a primeira vez também. Não, ele tomava. Então, Ele começou mas- a tomar de drogas com a mãe dele. Heroína? Então, eu acho que Ah, não sei. romantizaram um pouco isso. Eu acho que, na verdade, ela apresentou a heroína para ele. É, eu acho que né? outras coisas ele já Mas devia usar, aí né? eles já colocaram esse lance da. Não, tá. Mas embora todo mundo sabe que esse lance da hepatite dele aí foi por conta do abuso de drogas mesmo. Né? E aí ele estreou com Sex Pistols em 3 de abril de 77, num show em Londres. Né? Nesse tempo que ele estava hospitalizado, foi que ele começou a receber a visita da Nancy. Né? E ela era uma groupzinha já conhecida ali de várias bandas e tal. Né? Ela estava sempre ali na bota do pessoal do Aerosmith. Né? Inclusive, ela tentou pegar o Johnny Holton primeiro, aí ele não quis saber. Ela e queria o tal. vocalista, ela foi no Ah, é. vocal, né? Ah, Gente, você- né? é, É ligeira, porra. E aí não Malandro é deu o certo gato com e a o vocalista. Nancy. é. Pois é. Malandro é cavalo marinho, que nasce no mar pra não puxar carroça. Nossa! Não parece É que a foi... segunda vez que ela fala isso. Mas a primeira vez que ela falou foi quando eu tava participando. Eu adoro. Eu até já incorporei esse adoro. ditado no meu vocabulário. Muito bom. Então, e aí ela já era conhecida da cena ali, porque ela estava sempre ali atrás do pessoal, das bandas e tal. E ele começou a ficar com ela passou a visitar bastante ele, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem era a Nancy, né? Ela é filha do Franklin Frank e Deborah Spungen e nasceu em 27 de fevereiro de 58 ali na Filadélfia, nos Estados Unidos. E ela veio de uma família de classe média, que era moradora do subúrbio da Filadélfia, né? O pai dela era um vendedor ambulante e a mãe dela tinha uma loja de alimentos orgânicos. Nossa! Pois é, e assim, a imagem que a gente tem sempre quando fala do casal Nancy e Sid, a gente sempre imagina o Sid como o escrotão e ela como a vítima, né? Mas a gente vê que a história dela parece ser mais complicada, a história de vida, assim, infância e tal, mais complicada do que a dele. Né? Porque, assim, ela era uma criança que desde cedo ela tinha muito acesso de raiva, crise de choro e tal. Ela não estava muito dentro da normalidade psicológica ali das outras crianças, né? Ela meio que destoava por conta Uma pequena sociopata, né? um filhotinho de serial killer, né? Mentira. Uma sementinha do mal. Sementinha. Não, então, tanto que nos 3 anos de idade, cara, é foda isso. A gente imagina assim, porra, a criança, né, tem problema ali e tal. Hoje a gente tem uma abordagem totalmente diferente, né? Uma abordagem assim mais, sei lá, psicopedagógica, né? E ela, com esses problemas todos, a mãe dela levou no médico, ela com 3 anos, o que o pessoal fez? Receitou um barbitúrico líquido pra ela. Eita, Que pau. pariu. Você imagina, com 3 anos de idade, né? Meu Deus. E a ideia deles terem receitado esse barbitúrico E era assim, pra sanar líquido essas pra ela crises de tomar raiva injeção. dela. Provável, né? É. Porque acho que não era uma colherzinha ali, não ia rolar. Né? Imagina? Não sei realmente, mas cara, você imagina uma criança com 3 anos tomando Se bem que eu acho que barbitúrico. barbitúrico líquido podia ser, de repente, sabe Rivotril, que você também toma em gota, às vezes? Não. É verdade. Eu não manjo muito dessa parada. Também não. Mas eu acho que assim, a ideia deles era Dopar ela. sanar essas crises de raiva Gente, que ela eles tinha, mas não. Eles davam anfetamina para as donas de casa emagrecerem naquele tempo, gente. Era coisa. Isso é verdade, gente. As donas de casa querendo emagrecer, dava Tudo- tudo raio. Tava Tudo dopado. Tem até um meme disso, né? Que eles falam que a sua avó fala, com a sua idade, eu tem um fazia filme, 10 coisas a aquele- mais que você. E aí a resposta é, vó, você tomava anfetaminas pra emagrecer com a minha idade, por isso que você rendia mais. Me deixa em paz. Qual Cara, filme? olha só que esse dia eu tava eu tava ouvindo o podcast lá do Vilela, o Inteligência Limitada, que tava o Iberê do canal Manual do Mundo, sabe? E eu sou fãzaço dele, adoro ele.
E ele tava mostrando, eles estavam falando sobre o lance de radioatividade e tal, ele mostrando um pires que era feito com urânio, cara. Ah, a gente E eu falou achei disso, não aquilo falou? interessante. Desculpa, a gente fez um episódio sobre o cara que tomou suco radioativo e É, eles tinham um pode filtro crer. de barro de urânio, revestido de urânio, porque acreditavam que a radioatividade fazia bem, aí você tinha que deixar água no filtro de barro de urânio, revestido com urânio, pra água ficar radioativa, Sim. para ajudar sua Ah, saúde. então, mas exatamente, você vê que o lance do urânio radioativo é o quântico de hoje, sabe? O travesseiro quântico, o anel quântico. É, Quântico, não, ele falava radioativo, a galera, porra, deve ser muito bom, cara. muito bom. Sim, Ah, é isso mesmo. Vamos pra cair o não queixo. tenho a Né? menor ideia do que é quântico. Mas, e elas só colocam essa palavra porque daí dá é um carimbo de científico, entre aspas, né? Só que É, o que seria o quântico, exatamente. Foi tipo é uma coisa assim, meio tipo, você lembra que tinha o travesseiro da NASA? Porque qualquer coisa que você falava que era da NASA, vocês não lembram disso? Eu lembro do travesseiro da NASA, falava que você ia dormir melhor, que a Vendia no espuma era Polishop, diferente, sei lá. sim. É, desenvolvido pela NASA. Mas que caralho que a NASA vai desenvolver um travesseiro? Eles desenvolvem foguete, pô. Né? E aí eu acho que essa coisa não colou muito, eles enfiaram o quântico. E agora tem tudo quântico. Coach quântico, Coach quântico. espiritualidade quântica. Tudo quântico, né? Então eu acho que esse lance da radioatividade era o quântico do passado, né? Mas voltando aqui a Nancy, né? Ela, no período escolar dela, ela era uma boa aluna e tal, tirava boas notas. Só que ela não se relacionava muito bem com as outras crianças, né? Não tinha o comportamento ali que eles consideravam normal na época, né? Porque ela era muito temperamental, tinha um comportamento violento, né? E socava a irmã mais nova dela de Coitada da porrada. Imagina Exato. teu irmão que fica dando soco em você toda vez que dá um chilique nela. A irmã baixa a porrada em Então, e você você. vê que. Bom, eu tenho irmão mais novo, eu sei como que é, até entendo ela, brincadeira. Aconteceu com ela também o seguinte, ela era um índice de vícios aí também, porque ela teve alguns eventos aí meio bizarros que aconteceu na vida dela de infância, assim, né? Ela teve uma vez que ela ameaçou uma babá dela com uma tesoura. Tá porra. Né? Pois é. E ela ela frequentando o psiquiatra ali também, ela agrediu o psiquiatra dele, deu umas bicas nele. Ela era realmente. Quantos anos ela tinha? Gente, Só babá. alguém amarra essa criança, por isso que a galera coloca coleira nas crianças aqui. Eles colocam Então, coleira isso nas tudo crianças aí. Tem coleira pra criança, Sério? tá ficando bem popular agora, gente. Mas não, acho Sim? que não pode, não. É Não, nojento. não pode, porque, meu, é que assim, quando eu cheguei aqui eu fiquei horrorizada, aí eu vi como são as crianças daqui. Hoje eu entendo. Não, Hoje porque eu colocaria. eu trabalhava em creche e quando era eles têm umas cadeiras para as crianças pequenas quando eles estão comendo, que tem algumas crianças que ficam muito inquietas, e tem assim, tipo, para restringir a criança, mas a gente tem que ter, assim, tipo, permissão dos pais escrito dizendo que a gente pode usar, porque senão não pode usar, não. Cara, eu nunca tinha visto falar disso, não, de Ela tem coleira coleira pra pra criança. criança. Tá ficando bem popular. É bem assustador. Ai, gente, Ô, louco. não, aqui é proibido. Então, isso tudo, acho que a Mônica que perguntou com que idade foi, né? Isso tudo foi antes dos 15 anos, porque quando ela completou 15 anos que ela foi diagnosticada com esquizofrenia, né? Mesmo assim, em 74, ela se formou ali no colégio e tal e começou a fazer faculdade. Só que 5 meses depois que ela já tinha ingressado ali na universidade, ela foi presa por tentar comprar maconha de um policial disfarçado. Eita. Imagina, né? E aí depois ela foi pega roubando alguns objetos ali das colegas de quarto e tal. E aí ela foi expulsa definitivamente da faculdade, né? E aí com 17 anos ela resolveu sair da casa dos pais e foi morar em Nova York, né? E lá foi quando ela começou a sobreviver trabalhando como profissional do sexo. E também foi quando ela começou a frequentar ali a cena punk, né? E ela estava seguindo, como eu já disse antes, seguindo bandas como tipo Aerosmith, Bad Company, New York Dolls, Ramones, né? E foi em 77 que ela se mudou para Londres, aonde ela conheceu o Sid Vicious, né? Então começou esse lance, ela começar a visitar ele no hospital e tal. Pegaram ali uma afinidade os dois. Então eles desenvolveram um relacionamento ali e passaram a morar junto. E não só passaram a morar junto, como também passaram a fazer praticamente tudo junto, né?
Ela virou meio que uma Yoko Ono ali do Sex Pistols, né? Hum. Mas o que parecia ser essa relação de cumplicidade entre eles e tal, na verdade era uma relação totalmente tóxica, né? Porque, imagina, os dois muito loucos e tal. E era muito comum que houvesse assim, situações tipo de acesso de raiva da Nancy publicamente, assim. Tipo, ela estourava lá com ele e tal. E nessa época ele já estava famoso, né? Já integrava os Sex Pistols. E os tabloides ingleses, como bons tabloides ingleses, começaram a chamá-la de Nausington Nancy. Nausington, tipo Nancy nauseante, sei lá. Ah, nauseating. É isso, pode. Nancy. Nauseating. Cara, imagina só. O movimento punk deve ter sido um prato cheio para os tabloides ingleses, né, cara? Porque qualquer coisa para eles lá é motivo de escândalo, né? Hum. E aí você imagina aparecerem uns caras cheios de taxinha e tal, e criar um movimento ali. Eles tinham que pegar um bode expiatório, né? Ah. E a Nancy, com todos esses acessos de raivas públicos dela aí, virou o mote para os caras, né? E o fato da Nancy estar sempre ali do lado dele e tal, começou a encher o saco dos outros caras da banda também, né, cara? Tava sempre ali Eles que e não queriam ser virou o uma... Beatles, viraram o Beatles com a Yoko Ono também, né? Pois é. Ela é a Yoko Ono Exatamente. do movimento punk. Exatamente. Muita gente fala isso, né? Que tipo, que ela foi ali uma da. Embora os próprios integrantes do Sex Pistols dizem que o final da banda foi porque tinha que acabar mesmo, os caras não queriam ter uma carreira, né? O John Lennon sempre fala que ele não queria se tornar um velho gaga igual o Mick Jagger, né? Virando uma piada. E aí ele virou velho nazista, sem noção, né? Parabéns! Ele virou o velho da van. Virou velho da van. Prefiro ser o Mick Jagger que o velho da van. Pior coisa que o Mick Jagger fez na vida foi dar azar no jogo da velho da Copa. van É só lembrando. isso que ele faz de errado. Ele fez isso? O Mick Jagger tá até hoje super saudável e Mas ele é banido de todos os jogos do Brasil. Todo time que o Mick Jagger torce perde a Copa. Todo jogo que o Mick Jagger assistiu e torceu pro lado que ele tava perdia. Isso é coisa de brasileiro, meu Deus. Ele virou um meme mesmo, tipo, corra, o Mick Jagger está torcendo para o Brasil nesta Copa. Porque o filho dele é brasileiro, né? a gente tem E que você sabe que nessa Jagger virar o bolsonarista, porque daí o Bolsonaro cai, gente. É verdade. E você sabe que nessa história do Sid Vicious tem um plot twist aí com o Mick Jagger, já vocês vão ver, cara. Meu Deus. Corrobora bastante essa fama de bonzinho dele. Bom, então o Sex Pistols lançou lá o Nevermind the Bullocks, né? Um álbum aí que é tido como clássico pro movimento punk, né? Principalmente pro estilo musical do punk rock. E começaram a fazer um sucesso danado e tal, né? E tem vários mitos também em volta do lançamento do Nevermind the Bullocks. Dizem que pelo fato do Sex Pistols ter essa fama de garotinhos maus e tal, de contra a rainha, contra a igreja, sabe? Era anarquista, era contra tudo, né? Contra a moral e os E os bons caras costumes. Sim. Exatamente. A ideia dos caras era chocar, né? Era ferir mesmo aquela coisa inglesa, né? Que era uma sociedade assim, tida como muito casta e tal, muito certinha, e os caras chegaram ferindo todo mundo. Tanto que os trabalhadores ali da fábrica que fabricava os discos, eles entraram em greve para não fabricarem o disco do Sex Pistols, né? Tem até uma história de que rolou um atraso no lançamento e tal. Nossa, Bom, tudo os caras criavam um mito em volta, né? Porque, meu, É isso porque vendia eu acho demais, que né? o pessoal estava muito frustrado, era um tempo de recessão na Inglaterra, os trabalhadores estavam tudo sendo fodidos, então o movimento punk na Inglaterra cresceu como um protesto contra sabe, a vida de trabalhador, e que todo mundo, sabe, eles trabalhavam com carvão, muitos que trabalhavam com carvão, que eram totalmente fodidos, ganhavam muito pouco dinheiro. Também eu acho que protestavam o que estava acontecendo na Irlândia. Na Irlanda? Na Irlanda. Eu acho que a treta Uma mistura de grande Irlanda com também Islândia, né? é que nos anos 80, 70 e 80 no Reino Unido teve a reforma da Previdência da Margaret Thatcher, né? Sim. Que foi um negócio que hoje a gente Exatamente. reconhece historicamente que salvou a Inglaterra de uma crise pela qual, tipo, a França passa hoje, mas que você imagina na época, você estava num país em que o estado de bem-estar social era extremamente intenso, seu pai, por exemplo, aposentou com 50 anos ganhando salário integral e de repente alguém vem e fala para você
que você não, mesmo você pagando o tanto de imposto que você paga, você não vai ter a vida que seu pai teve, você vai trabalhar muito mais e ganhar muito menos. E aí você pergunta por quê. Né? Então assim, claro, eu acho que estranho seria se ninguém reclamasse, sabe? Aí você questiona tudo. E qual que é o maior símbolo do status quo britânico do que a rainha, né? A galera vai mandar ela tomar no cu. Mandaram muito a Margaret Thatcher tomar no cu, Sim, eles odiavam mas a rainha ela. acabou... Então... Pois é, você vê que o movimento punk, ele tem... Desculpa, pode ir, ô, Natália. Não, teve comemoração nas ruas quando a Thatcher morreu. Sim. E você vê que o movimento punk, ele sempre... nos Estados Unidos, onde ele surgiu, lá em Nova York, ele tinha aquela coisa assim do pessoal falava assim, olha, eu sou contra os costumes normais, tanto que se pegar as músicas do Ramones, era assim, eu não quero tal coisa, eu não sei o que lá, eu não... Era tudo assim, I don't wanna e alguma coisa. Era aquela coisa assim, bem contra o status quo vigente ali, mas na questão social. Social, assim, na questão da sociedade, né? Questão humana, vamos dizer. Tipo a música Agora Eu Quero Cheirar Cola, era uma coisa assim bem maluca. Quando ele bateu em Londres, já teve essa conotação mais política, assim como aconteceu o movimento punk no Brasil, que foi um pouco mais tardio, né? Como tudo no Brasil. Mas também, você vê que teve o lance do ABC, né? Que tinha, na época, tava o movimento dos trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos, né? sim. Exatamente. E ali no ABC Meu avô foi metalúrgico no ABC. Bandas aí, né? Meu avô Legal. também. Então, viveu nos anos 80, viveram aquela fase muito louca, né? Da efervescência ali dos sindicatos e tal. E por isso que o punk brasileiro tem essa conotação bem política, né? E tanto que as bandas, assim, que... Pelo menos na época que eu tocava e tal, em banda punk, assim, tipo as que tinham umas letras, assim, menos enganjadas politicamente, eram, tipo, tirados. Os caras, não, isso não é punk, não, isso aí é modinha e tal. Você traiu o movimento punk. Exato. Meio que, punk no Brasil tem meio que uma regra, né, que você não pode ser vendido, você tem que ser anarcopunk, você não pode ser... Você não pode ser pop, você não pode ser popular, você não pode ser vendido, você tem que ser bem raiz. Assim, bem... Exatamente. Tem um documentário do Gastão, cara, que é a origem do punk no Brasil no YouTube, no canal dele, que é muito louco, cara. Se puderem, vocês conferem lá, que é bem legal. Que tem um relato de todos os caras, assim, da nata na época, né? Do Fábio do Seco, o Clemente, que era do Inocentes na época, né? É bem legal. O Mingau que toca hoje com o traje lá no programa do... Desculpa. O Mingau que toca hoje no programa do Danilo Gentili, ele é um dos fundadores do Ratos de Porão, né? O pessoal lá do Garotos Esse Podres. traiu o movimento punk mesmo, né? Aquela coisa, o cara envelhece, tem filho, tem contas pra pagar. Não, gente, todo mundo tem os boletos. Quem sou eu pra julgar? Não, mas você sabe que... Lembra quando o João Gordo foi pra MTV, que ele começou a apresentar uns programas assim mais mainstream na MTV? Ele recebeu tanto hate. O Dado Dolabella falou que ele traiu o movimento punk. Até hoje eu não superei o programa até hoje, tá? Aquilo ainda fica na minha cabeça. O Dado Dolabella falando com a Machadinha, falando que traiu o movimento, gente. Tipo, você traiu o movimento punk. Sai do meu programa, sai do meu programa. Então, mas cara, isso é um clássico da internet brasileira. E até por isso, foi por isso assim que nasceu o movimento black metal norueguês, que foi isso que o pessoal tava querendo fazer rebelião aqui na Noruega. Só que, assim, não tinha nada com que rebeliar aqui, né? Porque não tinha nada, todo mundo vivendo a vida boa, mas só que tava um monte de adolescente querendo reclamar de alguma coisa sem ter nada para reclamar. Aí começaram. Então vamos virar satanista, vamos queimar a igreja, vamos fazer um monte de putaria. Porque, assim, gente, cara, melhor definição. Na década de 60 e 70, a Noruega começou a investir muito em achar petróleo. E a Noruega achou uma caralhada de petróleo. Antes disso, eles eram pobres pra caralho. Era um monte de fazendeiro que não tinha nada. Tanto que muita gente, você vai para os Estados Unidos, no Minnesota, assim, nos estados mais frios, mais próximo do Canadá, é cheio de norueguês. E é porque, tanto que quando teve uma época que era a segunda maior colônia de imigrantes dos Estados Unidos, só perdiam para os irlandeses.
porque a Noruega era extremamente pobre. Daí chegou na década de 60 e 70, eles começaram a achar óleo, a petróleo, e os Estados Unidos começaram a fazer parceria com o governo para explorar petróleo. A década de 80, gente, quando o black metal nasceu mesmo, a década de 80 o pessoal tava literalmente rolando em dinheiro nesse país. Eles não tinham com que se rebelar com absolutamente Sim. tipo, eles estavam assim, tava tudo maravilhoso. A gente nunca mais vai ter. Tanto que o pessoal, hoje em dia, qualquer coisa que acontece, tipo, eles perdem 10 conto, tem que pagar 10 conto a mais de imposto, ou perde um pouco, eles já falam, gente, o que está virando este país? Porque eles estão super mal acostumados, assim, eles rolavam em dinheiro na década de 80 e 90, colhendo os frutos do petróleo, né? E Não tinha com que se eu acho que esses caras, na verdade, só precisavam de um abraço e não souberam pedir, não sabiam como pedir, né? Só tava... Precisava de um amigo. precisavam se revoltar com alguma coisa. Sim. O público do black metal vai me cancelar agora. Nada. Vou nem dormir essa noite. Polêmica. Vou nem dormir essa Tem noite tanto- por isso. Não, Tem não. tanto fã de black metal no Brasil, assim, fico assustada. Fico assim, sabe? Tem? Quando eu cresci nos anos 90, era assim, tipo, você é norueguesa? É black metal. Ou era black metal, ou era bacalhau que vinha da Noruega. Eram as duas coisas que eu sabia. Bacalhau. Mas não é salmão que vem da Noruega? Não, mas o peixe, o bacalhau, o peixe do bacalhau, ele é pescado aqui. Aí, se você vai na loja, tem a bandeirinha dizendo não que é sabia. pescado na Noruega. Bacalhau norueguês é conhecido mundialmente. Parabéns Tem pelo uma rata, bacalhau. o raio da Noruega, né? O pessoal Sim, me... o arra da Noruega. Eu sou muito orgulhosa do Eu amo arra. Eu amo. É o meu YouTube. Nossa, minha irmã era apaixonada pelo Ahá. Pelo vocalista, na verdade, né? O Morten Harket. Ele tem uma Eles voz tiveram um muito lance meio especial, menudo viu? aqui no Brasil. Né? Eles tiveram um lance meio menudo aqui no Sim. Brasil. Assim, de todas as adolescentes amavam os sei. caras, né? Eu amo até Então, hoje. ele era bonitão, né? A Mônica até Merecia. suspirou. Merecia. Ai, o Ahá. Lembranças. Bom, então voltando à história dos Sex Pistols, eles lançaram um álbum e tal e foram fazer uma turnê pelos Estados Unidos também, né? Tava com enorme sucesso ali e tal. E foi lá nessa turnê nos Estados Unidos que as coisas começaram a ruir pro lado da banda, né? E aí, lá nos Estados Unidos, por conta do abuso de droga e tal, o Sid Vicious foi internado novamente, né? Porque ele teve uma das muitas overdoses que ele teve, né? E os outros integrantes da banda também, cada um tinha os seus problemas ali, porque eles eram todos problemáticos, né? Sempre arrumando treta e tal. E aí o Malcolm McLaren falou, gente, já deu, já ganhei dinheiro o suficiente com vocês, chega, vamos acabar com a carreira dos Sex Pistols. E aí foi cada um pro seu lado e tal. E o Sid Vicious, ele, como ele era esse cara mais carismático, né? Como a Renata falou, que é uma dos raros casos assim de uma banda onde o baixista aparece mais do que os próprios outros integrantes, né? Ele falou, bom, vou começar a minha carreira solo, né, cara? E quando ele começou a carreira solo dele, a Nancy, que se tornou a empresária dele. Nossa! Ela virou empresária? Pois é. Como? Gente. Ela virou Ela não empresária conseguia dele, lidar né? nem com a própria vida, gente. Ela não conseguia controlar as próprias emoções. Como ela ia controlar a carreira dele? Por isso que é uma merda. Ai, gente. Mas ela se tornou uma espécie de uma Sharon ali. Como a Sharon tá pro Ozzy, mais ou menos a Nancy ficou pro Sid. Mas a porque ela tinha Sharon uma sabe o que ela tá personalidade- fazendo. A Sharon é uma puta de uma E ela era manager. filha. Ela Não, e ela era era filha de um excelente. empresário. Sim, exatamente, Cheryl, né? isso Então, também. Um empresário que o Ozzy deu um chapéu nele, né? Não, Aí fez esse lance igual o Iggy a Pop, né? Sharon Tacava grana. roubou o Ozzy do pai dela, que o Ozzy, ele era assinado pela firma do pai dela de marketing. Aí ela pegou e ficou apaixonada por ele, e o pai dela disse, você não vai namorar com ele. Aí ela foi namorar com ele, roubou ele como cliente do pai. E o Nossa. resto é história. Cara, Nossa, a única coisa que eu Então, sei da e carreira a- solo dele foi a versão de My Way que ele cantou, que é famosa. exatamente, Sid então. Vicious, sim. Foi nessa época que ele gravou uma versão meio absurda até, né? Porque My Way é o hino do Frank Sinatra, né, cara? As pessoas adoram essa música e ele fez uma... E eu acho que isso foi mais legal porque ele colocou ali mais esse niilismo dele, né? Porque ele catou uma música ali que era uma música que tava no panteão ali dos grandes cantores
norte-americanos e fez uma versão toda cagada. Gente, ele com aquela arminha de plástico. Vejam esse vídeo no YouTube. Ele vestido de Terno terno, branco. né, cara? Cantando ele uma tá... ópera, Ai, meu Deus. Ele cagou na música, ele cagou animalmente na música. E, cara, isso, assim, a carreira solo dele começou a rolar legal. Tanto que ele fez ele teve uma temporada num clube lá que foi muito bem e tal, ele ganhou uma grana boa. Mas a Nancy, ela tinha essa coisa, né, cara? O pessoal que vivia no entorno deles ali sempre dizia que ela tratava ele como se fosse um filho mais novo, sabe? Ela dizia o que ele devia fazer, o que ele não devia fazer e tal. E ele morria de amores por ela, sabe? Então ele era aquele cara que, tipo, a mina mandava e tal, e ele baixava a Porque eu cabeça também lá, imagino e que a sem mãe hora, e dele tudo não era bonitinho. aquele tipo de muito de botar regra e falar o que ele falar e o que não falar. Então ele devia estar assim. Nossa, ele devia ter super mommy issues, Sim, sério. ele devia estar assim, Total, gente, total. alguém, eu preciso de alguém para me falar o que eu fazer, que eu tô totalmente perdido. Nunca ninguém me falou nada de não, de onde, pra tanto e porquê. Desesperado por uma figura materna, por Sim. estrutura, né? Exatamente. Ele já não teve a figura paterna e era um cara que tinha uma necessidade, uma carência enorme de limites, né? É. Na verdade. Então, quando alguém sem limites apareceu na vida dele pra colocar limites, É verdade. deu tudo certo. Eu fico imaginando, tipo, quem contrata, assim, porque eu vejo a carreira solo dele como meio que uma videocassetada musical, sabe? Você paga pro Exatamente. maluco quebrar tudo e gritar umas asneiras no palco, assim. Não é um negócio tipo, nossa, vamos apreciar essa experiência, que é esse noia quebrando coisas e gritando. Ai, não, mas é assim, Exatamente. eles constroem, tipo, os lugares onde eu fui pra show de punk aqui, lá em Oslo, por exemplo, é tipo no porão, sabe? É tudo, as paredes são tudo cheias de grafite, é tudo sujo, tudo que copo tem que ser de plástico, não pode ser copo de vidro, não, porque aí senão tá todo mundo fodido. Aí, mas é A assim. lei Sid Vicious, né? É tudo assim, meio quebrado, meio escangalhado. Pois é, e você vê, ó, o que a Renata falou é bem verdade mesmo. Tanto que ele teve uma temporada no clube chamado Max Kansas City, que foi tipo um puta sucesso, porque a galera ia lá pra ver ele xingando o povo, sabe? Ele xingava a plateia, era um show de horrores, e a galera adorava aquilo. Né? Então, por isso que ele conseguiu, através do carisma e nada de musicalidade, pra ele conseguir tocar essa carreira Mas eu solo acho dele. que punk é isso. Ah, não, tem bandas de punk Exatamente. que você vai. Tem músicas de punk que são boas. Gente, não, o que eu tô falando assim, mas eu acho que o punk, ele é, na essência dele, é tipo, é um fuck you o tempo inteiro. E tanto em termos de música, se você for pegar uma música de heavy metal, ela é extremamente. Musicalmente, o Alexandre é músico, ele pode falar com mais autoridade. Mas pelo que eu sei, assim, é uma música extremamente, musicalmente falando, extremamente superior. É muito mais complicada, é muito mais trabalhada, é muito mais. O punk, ele é uma coisa muito crua. E ele sempre foi. A intenção sempre foi ser zoado, foi ser crua. Tudo que é muito bonito não é pro punk. O punk é a beleza do feio. Sim, é sempre Exatamente. assim. Eu acho, pra mim, o punk é mais aquele sentimento de agressão, de rebeldia, sabe? Não é muito assim por causa que é uma estrutura de música muito boa, muito bem feita. Não é uma produção musical ótima, sabe? Mas é mais assim, que evoca um sentimento em você quando você tá escutando a música punk. Eu acho que um é resultado da outra coisa, assim, tipo, o estilo musical punk, ele acabou sendo minimalista porque os punks, eles tinham aquelas, vamos dizer assim, a estrutura gráfica do punk é aquele cara que ele passa, tipo, 3 horas na frente do espelho pra parecer que ele tá relaxado, que ele se vestiu em 2 minutos. Entendeu? E isso traduzia um pouco pra música, né? Tanto que, pô, se pegar Ramones, assim, a maioria das músicas eram 3 acordes, 1, 2, 3 vai, não tinha solo, não tinha nada. Era só a mensagem que eles queriam passar de uma maneira bem grotesca, né? E esse lance grotesco que chama muito o jovem pro punk. Porque você tá numa época, assim, que é difícil você ter esmero em tudo que você faz, né? Você ser pomposo e ser virtuoso e tal. É difícil ser virtuoso. Então, pro cara assim, caralho, eu posso pegar uma guitarra e fazer 3 acordes e começar a tocar. Então, isso deu vamos dizer assim, deu uma libertação pros jovens que não conseguiam se encaixar dentro desse mundo, né, que era aquela coisa assim mais virtuosa do rock and roll. E acho que uma coisa acabou lidando com a outra, né? Acabou dando luz à outra, né? Tipo essa necessidade deles de aparecer relaxado acabou refletindo na música também. Mas existe bandas punk, o Bad Religion é um grande exemplo disso, que é uma puta banda, assim.
O Dead Kennedys, por exemplo, a banda do Jello Biafra, musicalmente os caras são excelentes, na minha opinião, assim. Umas músicas bem estruturadas e tal, né? Não só a questão da letra, mas mais a parte musical. São muito boas também, cara. Mas eles já partiram para aquele lance mais. O The Clash, por exemplo. O The Clash é uma musicalidade foda. Mas esses caras já estavam mais ligados no lance político, né? No lance ativismo e tal, né? Então eles tinham mais esmero, assim, com a parte musical para conseguir mandar a mensagem, né? Aí já umas outras bandas já não estavam nem. O Sex Pistols, por exemplo, é uma banda que não estava muito aí com a parte musical, né? Não. Ao vivo, o show dos caras era. Era uma tosquice danada. Assim. A música era a última Era bem coisa. bosta. Não, eu gosto. Musicalmente Eles falando, até, sim. o Sex Pistols fizeram um show aqui na Noruega, em Oslo, nos anos 70, uma vez, e o pessoal que teve nesse. Eu acho que meu pai tava lá, porque ele fala pra isso caralho, sabe? E o pessoal tava super feliz que o Sex Pistols veio aqui pra Noruega fazer esse show e quebraram tudo, e tudo foi porque era isso que eles estavam esperando mesmo. A expectativa deles era de ter aquele show onde todo mundo ia só ficar muito doido e quebrando as coisas. Cara, se tornou aquela expectativa da Amy Winehouse, por exemplo, que a galera ia no show pra ver que hora que ela ia cair, né? Ai. E se ela não caísse, caralho, ela não caiu. Eu ela acho não meio tava muito foda, louca, porque aconteceu alguma coisa. a Amy Winehouse, eu enxergo que ela tinha um puta talento musical, ela tinha uma voz incrível, Sim, então era um sim. negócio que você pagava. Porra, demais. Porque, obviamente, no final foi meio que um show de horror, mas ela ainda conseguia segurar um pouco, né? O que eu acho bem incrível do Sex Pistols é que, tipo, não tinha talento. Eles tinham talento na estileira. Eles faziam carão, Eles sabe? vendiam a imagem, era uma imagem que eles estavam projetando. É meio que. Vamos ver, acho que a Nath vai gostar dessa minha analogia. Sabe o RuPaul Drag Race? Tem umas drags que elas não fazem nada, assim, que elas não são. Porque tem as drags que são talentosas, que cantam, dançam, desfilam. E tem as drags que elas são bagaceiras e que a gente só gosta delas. Porque Valentina. sim. A Valentina. Você vai me desculpar, mas você não tem talento. Mas você gosta delas porque a gente não sabe, você só gosta. Eu acho que o Sex Pistols é a drag. É a drag que faz o carão, sabe? Do movimento punk. Assim, ela faz o carão e você fala, ela é engraçada, deixa ela passar, vai, passa ela. Sim. A própria RuPaul, ultimamente, ela tá essa pessoa. Foi. Olha o shade. Ela se monta assim pra câmera, mas ela faz o mínimo de esforço. Tem até um meme dela agora, que na última temporada ela abriu o último show dançando. Ela tá fazendo uma dancinha assim bem estranha, bem tia. Eita. Então, a gente se decepciona, né? Que nem, por exemplo, você ir no show do Ozzy e não ver ele comer um morcego, né? Você fala, porra, mas você comia morcego? Comia, mas nossa, eu comendo uma foi coisa sem à querer, parte, né, né? gente? Não, mas eu fui Sim. eu fui em 2 shows do Ozzy e, nossa, eu chorei nos 2 de ver ele lá. Ele é um tiozinho tão animado. Ele é bem... Olha, meu pai é super fã, ele ama o Black Sabbath, é a Eu banda também. predileta dele, quer dizer que eu cresci, sabe? Mas só que, eu não sei, o pai, assim, ele ficou assim, sabe? Depois que o Ozzy Osbourne começou com a reality show, a série na TV da família, filmando a família dele, o meu pai perdeu um pouco o respeito pro Ozzy, sabe? Cara, tem um DVD dele que chama Live at Budokan, que acho que é no Japão, provavelmente, que ele gravou. Cara, eu lembro que tem uma cena que é muito icônica, a gente dava muito risada, cara, porque o Ozzy tinha aquela coisa dos anos 70 dele jogar água na galera e tal, né? E esse show em Budokan, ele já tava bem velhão já, ele tem uma hora que ele pega um copo de água assim, vai jogou o correndo copo pra todo, jogar. Ele faz assim, ó, não, ele joga assim, tipo, cai uns 30 centímetros pra frente dele a água. Não passou nem por fora da cena, do palco. Eu acho que no show. Exatamente. Ele tava animado no show que eu fui, porque no que eu fui, ele catou o extintor e jogou na gente. Tipo, a espuma do extintor de incêndio. Eita. Jogou na galera. Eu fui Sim. num show dele em 2014, eu acho. 2013, 2014. E ele não tava muito animado, não. Ele tava assim. Mas, tipo, ele tava animado, ele tava bem, mas, tipo, ele tava assim, tipo, hey. Ele levantava o bracinho, assim, sabe? Então, mas isso era o máximo da animação dele aqui, não? Na cabeça dele, acho que ele tava super liminha ali, tá ligado? Ele tava achando ali, mas na cabeça dele, mas no corpo era só... Eu não sei, eu sou suspeita. Eu falei muito, eu queria muito que o Ozzy fosse meu pai, então eu passo pano pra ele. Passo bastante pano. Não, eu gosto do Ozzy, Pois é, agora a gente vai entrar na parte triste da história, né? Já passamos pela parte engraçada e violência. Finalmente vamos nos emocionar aqui. Bom, o que o Sid Vicious aconteceu? Ele manteve a postura punk dele, apesar de estar com uma carreira
promissora, né, a carreira solo e tal. Ele morava num hotel chamado Hotel Chelsea, em Nova York, junto com a Nancy, né? E era um hotel, assim, o quarto de hotel deles era aquela coisa meio porto aberto, assim, Era um sabe? hotel bem Todo mundo fudido, ia né? lá e tal. Sim, era bem fuleiro, mas a galera gostava de manter esse status quo, assim, de tipo, não ligo pra nada, eu moro numa Um hotel espelunca fudido. aqui e tal. Então, Foda-se o mundo. tanto que assim, lá era um abrigo de drogados, galera boêmia ali da noite nova-iorquina, traficante, Ele é marginal, aquele gente de Cecil tudo quanto é Hotel tipo. de Nova York, né? O Cecil Hotel é aquele Nossa, sim. hotel Elisa Lam. da Elisa Lam, que também o Richard Ramirez estava lá, aquele jornalista alemão também matou um monte de Pode gente crer. lá, e ele tem essa vibe, assim, era bem gente, bem, assim... O Chelsea Hotel é bem conhecido por isso que é, assim, tipo, bem fudido, muita gente, muita coisa esquisita que aconteceu lá e muito traficante, muita gente de droga, muitos, assim, o povo mais... É só mais marginalizado e mais pobre, né? Pois é, tem várias histórias legais, cara, do Hotel Cecil, cara. Tem um episódio do Mundo Freak muito bom, cara, sobre isso aí. Depois a galera quiser dar uma ouvida lá, é bem legal. Olha, quem sabe a gente não faz um especial nosso do Hotel Cécio. Fica aí A mais uma gente já colega. fez o Hotel Verdade. Cecil. A gente já fez a Elisa É Lam. verdade. Mas a Falou gente Foi falou da Elisa bem do Lam, Hotel Cecil foi já. da Elisa. Não, mas a gente falou de outras histórias do Hotel Cecil quando a gente fez o Elisa Lam. Ele ficou muito icônico, né? Mais por causa do caso da Elisa Lam, né? O BuzzFeed Unsolved, a primeira temporada, eles vão no Cécio. Pode crer. É bem espelunca ainda. E o Chelsea é a mesma coisa, ele é a versão do Cecil em Nova York, né? Nova York. Bom, nessa época aí, o Sid Vicious estava viciado, além da heroína, ele estava usando muito um antidepressivo chamado Tuinal, né? E tava naquele clima que eu te falei, o que eu falei pra vocês, o quarto aberto ali, sempre uma galera aparecendo, tipo outros cantores, galera de outras bandas, e assim, traficante, a galera servindo droga, os caras que iam lá pra consumir droga e tal. E sempre rolavam umas festinhas, né? Até que em 11 de outubro de 78, os dois resolveram fazerem uma socialzinha de novo e receberam cerca de 10 convidados. E aí, de acordo com a maioria dos presentes ali na reunião, o Sid Vicious ele passou a maior parte do tempo dessa reunião desmaiado na cama ali, depois ele tomar várias doses desse antidepressivo, né, o Tuinal. Caralho. E a Nancy ficou ali fazendo sala pra galera e tal, né, e ele desmaiadão lá, né. Tanto que o último convidado ali a sair do apartamento deles foi o cara que era o traficante deles, né, o cara que fornecia essas drogas pra ele. E imagina aquele fim de festa, aquele acordou, o Sid Vicious acordou com aquele gosto de guarda-chuva, de Nossa, corrimão de metrô na boca. eu consigo sentir a ressaca dele. De pensar, tipo, nossa, acorda. Foi dar uma mijadinha, quando ele chega no banheiro, a Nancy tá morta lá, o banheiro todo ensanguentado, ela com uma faca cravada no estômago dela. Tá, E assim, porra. era uma cena que parecia que ela tinha tomado a facada ali e sangrado até morrer, de tanto sangue que tinha para um ferimento só, né? E aí, obviamente, chamaram a polícia, aquele rebuliço todo, e o Sid Vicious foi preso, né? Quando ele foi interrogado, o pessoal, o que aconteceu? Porra, eu não sei, eu tava muito louco, não lembro. E aí, né, começaram a interrogar ele, fazer aquela pressão, e cada hora ele tava dando uma versão diferente. Eu acho que é verdade, que ele estava muito louco e não conseguia se lembrar o que na verdade aconteceu, mas que estava tentando, assim, dar uma explicação tanto para a polícia como para ele mesmo, e por isso que ele deu várias versões do que ele acha que aconteceu, né? É assim, teve horas que ele chegou a confessar que tinha esfaqueado ela, depois ele não, ela caiu em cima da faca. Ela meteu Desculpa. o cara que matou lá o Euronymous, cara, que falou também que ele saiu correndo Varg em cima da Vikernes. faca. Sim, Ele meteu- dirigiu 9 horas de carro só para ele chegar lá, abrir a porta e o cara cair na faca dele, né? E viu o cara, ô, legal, pô, tropeçou, caiu, morreu. É engraçado, a gente acabou de fazer um caso, o caso do Michael Ehrlich que a gente fez, é muito parecido, né, em termos de o que aconteceu, não sabemos, porque ele estava muito louco. Verdade. Então, e ele alega isso, alegando que não sabia o que tinha acontecido, que provavelmente era um acidente. Depois ele falava, não, eu matei ela mesma, mas eu não queria matar ela, foi sem querer. E aí depois ele, não, eu não lembro. E, pô, ficou essa coisa meio nebulosa, né, cara? 10 dias depois que a Nancy morreu, ele tentou o suicídio cortando os pulsos dele com a lâmina, né?
E aí ele foi levado para o hospital. Quando ele estava no hospital, ele tentou pular da janela do quarto do hospital, gritando, né, que queria ficar com a Nancy dele, e várias declarações de amor, tentando se matar, e os seguranças contendo ele. Foi um rebuliço danado. Mas aí, até então, ele estava em liberdade, porque tinha pago a fiança ali né, na verdade, ele estava sendo investigado, porque não existia nada que estava ligando ele ali ao crime e tal. Essa é uma parte que eu particularmente não consegui entender. Acho que foi a parte que eu mais pesquisei e não consegui entender por que ele não foi preso de Porque cara. eles Meu, precisam só tá. de uma de três coisas, geralmente. Eles precisam de. Como a gente falou no episódio que vai sair da gente nessa agora. Eles precisam ou eles precisam de uma confissão, ou eles precisam de evidência provando o que aconteceu o crime, ou eles precisam da arma que foi usada, mas assim, que pode conectar o suspeito ao homicídio. Uma Porque, por materialidade ali, exemplo, mas. se era uma faca, se ela foi morta com uma faca que estava no apartamento, na casa deles, você não pode usar só as impressões digitais dele como evidência, porque é uma faca da casa dele. Claro que ele usou aquela faca. É. Você consegue provar tipo, ele foi a única pessoa que, tipo, usou aquela faca desde sempre, que ele usou faca pra esfaquear ela? É bem complexo. Essa faca ela era dele, porque ele tinha uma coleção de facas. Essa faca pertencia a ele mesmo, né? Então Então, tava com ali na certeza residência tinha a dele, marca né? dele ali. Aí fica difícil de provar que a marca, que os digitais que estão na faca foi do momento que ele matou ela, ou foi de que ele ter usado a faca anteriormente. E não tinha nenhuma testemunha, né? Porque todo mundo devia estar muito louco. E o que você vai usar o traficante? Como... Ele não tá podendo confessar porque ele não lembra de nada. Então eles não têm confissão, eles não têm evidência, eles não têm uma arma que conecta o suspeito ao crime. Também dependendo de como você pega essa confissão, ela pode ser simplesmente jogada fora pelo juiz. Porque, por exemplo, se alguém confessa para você sem que você tenha lido os Miranda Rights, que eles falam, com aquele negócio, você tem o direito de ficar calado, tudo que você falar será usado contra você no tribunal, blá, 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 blá. Eles têm que ler isso antes de qualquer coisa acontecer, porque senão, se a pessoa confessar, se você prender ela confessar, se você não leu o Miranda Rights dela, ela pode dizer que a confissão dela não vale nada. Porque você não deixou ela saber que ela devia ficar quieta. É bem complexo esse negócio nos Estados Unidos. Pois é, e existem algumas teorias também na morte dela, né? Porque dizem que ele tinha uma quantia de dinheiro, cerca de $14 mil dentro do quarto ali, né? Por conta dessa temporada que ele havia feito lá no Max e Kansas Club lá. Então, assim, o pessoal fala que a porta ficava aberta, que alguém pode ter entrado. Ficou todo esse imbróglio que levou ao fato dele não ser preso imediatamente por isso. Mas aí, cerca de um mês depois, em 9 de dezembro, ele foi preso novamente porque ele agrediu o Todd Smith, que era o irmão da cantora e poetisa Patti Smith. Nossa! Ela que é um ícone também do movimento punk ali, né? E aí ele foi levado para a prisão de Hiker Island e ficou lá por 55 dias, né? Passou por um processo de desintoxicação e tal, que segundo o pessoal fala que foi muito forçado, muito doloroso. Imagina, ele estava anos ali usando heroína direto, né? Então, para ele começar um processo de desintoxicação deve ter sido muito. E lidar com o que ele fez. Literalmente punk. Lidar com o que ele fez, né? Tipo. Exatamente. Possivelmente fez. Allegedly, né? Ele nunca ia se lembrar do que tinha feito. Mas a culpa, eu acho que, tendo sido ele ou não, eu acho que a culpa deve ser um negócio. Você não saber que não foi você deve ser um negócio muito difícil de lidar. Bom, pois é, daí ele teve um valor de fiança fixado em $50 mil, que segundo o Malcolm McLaren, né, que era o antigo empresário do Sex Pistols, foi pago pela gravadora, pela Virgin Records, né? Posteriormente, o Johnny Holten alegou que os advogados de defesa do Sid Vicious, no caso, foram todos pagos pelo Mick Jagger. Inclusive, ele elogiou o Mick Jagger porque o Mick Jagger nunca alegou nada disso na imprensa, nunca falou, pô, eu paguei e tal. Ele pagou ali por baixo dos panos, bem no backstage, e foi lá e deu essa força pro Sid Vicious, né? E aí, em 1º de fevereiro de 79, o Sid Vicious reuniu alguns amigos ali no apartamento que ele estava morando com uma nova namorada dele, chamada Michelle Robinson. Mas já? Em Nova York mesmo. Pois é, né, cara? O crime contra a Nancy foi em outubro de 78, em 1º de fevereiro ele já estava ali debutando com uma namoradinha nova, né?
E eles foram comemorar justamente o pagamento da fiança dele, né? E desde que ele havia saído da prisão lá, ele estava nesse processo de desintoxicação, então ele provavelmente estava muito fraco para uso de drogas, esse tipo de coisa, né? E naquela noite tinha um amigo dele, um fotógrafo inglês chamado Peter Kodik, foi lá e levou heroína para ele. Que brother, né? E aí, em determinado momento ali da festinha, ele se trancou no banheiro. E só na manhã seguinte que a mãe dele, a Anne, encontrou o corpo sem vida do Sid Vicious. Ele tinha tido uma overdose por conta dessa quantidade de heroína que ele tinha usado, levado pelo amigo dele, pelo Eu já ouvi fotógrafo. rumores que foi a mãe dele que levou a heroína. Eu já vi também Pois é, então. teorias, né? Tem várias. Segundo, exatamente. Segundo a causa mortis ali, o laudo da causa mortis foi que ele teve uma overdose de heroína. Sim, porque eu acho que assim, Entretanto- se ele teve um detox, se ele teve reabilitação de drogas, você fica mais. A chance de você tomar uma overdose se você começar a tomar drogas de novo é muito mais alta, porque você. Fica mais vulnerável, né? Você não tem a tolerância, que seu corpo não tem a tolerância pra aguentar. Com a Amy Winehouse, inclusive. Ela parou de beber e daí quando ela bebeu de novo, ela morreu. Sim, é um cara. Um ator do Glee, ele também tinha parado. O Corey Sim. Feifeld? Sim, Não, eu não me lembro qual não é o lembro nome dele. Corey alguma coisa. Mas Então, essa teoria de que a mãe dele matou ele é o seguinte. Ela encontrou na jaqueta dele ali, depois que o corpo dele foi cremado, um bilhete, onde ele estava dizendo que ele tinha um pacto de morte com a Nancy, que ele queria ser enterrado ao lado dela, né, e pediu para ser enterrado com a jaqueta de couro, com o jeans dele, com as botas de motociclista que ele usava sempre ali. Ele queria ser enterrado de Sid Vicious mesmo. Que bom! E a mãe dele, depois que cremou o corpo dele, que ela viu esse bilhete lá, segundo o que ela mesma disse. tá, já tava tarde demais, né? Essa teoria ela ganhou força quando uma moça chamada Teddy Darling, que ela também era uma ex-namorada dele, ela alegou que na festa ali, ele já saiu, que nem minha mãe dizia, viúva é quem morre, mano. Rei morto, rei posto, né? Ele era foda. Então, ela disse que na festa ali tinha o cara que levou a heroína, ele entregou ela na mão da mãe do Sid Vicious. Ela viu isso. Ou seja, então ele só teve acesso à heroína por ela, né? Mas é uma coisa que não tem como ser comprovada, né? Tipo, E nessa altura do campeonato também, né? Tipo... Exatamente. Não, mas assim, porque o rumor ficou assim que a mãe dele, como ela usava muita drogas e usava drogas junto com ele, ela sabia, assim, tipo, o risco de ele começar a tomar heroína de novo, que ele podia muito, muito fácil morrer de uma overdose. Por isso que eles dizem que, assim, tipo, ela que foi o mecanismo que levou à morte dele, né? Então, existe um documentário canadense chamado Final 24, ou Final 24, para o nosso bom e velho português. Que nesse documentário eles alegam que a Beverly ela matou ele para impedir que ele voltasse para a prisão, né? Inclusive, dizem que no leito de morte dela, ela morreu em 2006, e dizem que no leito de morte dela ela confessou que ela realmente havia matado ela, mas são especulações. A gente sabe que na morte de qualquer rockstar vai rolar várias teorias, né? Até porque é meio difícil a gente entender uma coisa assim. Pô, você pega a imagem do Sid Vicious, aquela vida maluca dele e tal. Do que ele morreu? Puta, ele foi espirrar, tropeçou na cozinha, bateu a cabeça e morreu. Exatamente. Não ia ter muita graça. Então a gente tem que criar, né, uma parada. O Jim Morrison mesmo, né, cara? O cara tomou um baque na banheira lá e morreu. Puta, já criaram o Elvis várias Presley teorias. teve um ataque de cardíaco no banheiro. Na privada. No trono. E até ele tá vivo porque ninguém acredita que ele... Gente, eu tava vendo outro dia, eu não lembro aonde, mas o que o Elvis comia no fim da vida dele, como é que era a dieta dele. Era calorias. Era impossível ele estar vivo até hoje, se ele continuasse daquele jeito, sabe? Era impossível. Mas YouTube, as drogas, né? No YouTube tem a cozinheira dele, que ela faz ela mostra a receita do lanche? Do prato principal ali que ele mais curtia, que era tipo um pão de forma assim, que ela passava manteiga, pasta de amendoim, o cara fritava a parada. Mano, é um bagulho
tipo, milhares de calorias, eu acho. Esse lanche, Ele amava aquela ele mandava parada. trazer, às vezes quando ele podia, né, ele mandava trazer de avião da cidade que ele gostava, quando a mulher não fazia pra ele o lanche. Tipo, alguém ia no avião pra Pois dar o lanche pra ele, esse lanche. Então, assim, esse é um cara que ele realmente ele gostava muito de lanches. Ah, tá. Ok. Me identifico. Eu também, pra falar a verdade. Queria ter dinheiro pra mandar trazer meus lanches de não, avião. eu fico sabe? pensando, vai ficar frio no caminho. Não, eu gosto assim, fresco. Mas eu Coloca como no- tudo também. Pra mim não preciso buscar de algum lugar, eu como que tiver por perto. Eu também não julgo o Elvis, porque eu sou meio. Não a esse ponto, mas eu Pode sou meio. garfo, Como só muito pode mal garfo. também. Pois é, então, essa foi a história do Sid Vicious e da Nancy. E, inclusive, tem uma música que os Ramones fizeram, na verdade, o Didi Ramone, que era muito amigo dele, né? Que ele fez e resume muito bem isso, né? Que o nome da música é Love Kills, né? Ou traduzindo aí para o nosso bom e velho brazuquês, O Amor Mata. E é uma coisa tão intensa que ele tinha 21 anos e ela tinha 20, cara. Sim. Nossa. Então você pegar, porra, eles não viveu nada, né, cara? E criou essa puta história em volta dele. É. E ele acabou se tornando aquela coisa assim pros americanos e pros ingleses, do tipo mostrar pro filho assim, ó, tá vendo o que acontece? Quando você usa Ele acabou- drogas? Mas eu fico assim, sabe? Fica aquela legenda que nem o James Dean, que morreu cedo pra caralho. Depois de ter feito 3 filmes, ele morreu num acidente de carro e virou uma legenda, tá entendendo? Morre cedo. Uma lenda. Uma lenda. Lenda. Tá. Uma lenda. Então, Live Fast, Die Young. Yeah. Hum. Tem até um filme eu acho que se chama Sid e Nancy, o filme. Sim, Que é o Gary Oldman. Gary a Oldman faz Courtney o... Love faz o papel da Nancy. Eu acho que ela foi a atriz perfeita pra fazer o papel da Nancy. Tem a Courtney Tem um Love? filme que a Courtney Love ela faz o papel da Nancy. Ela é a nossa Nancy dos anos Sim, 90. eu amo a Courtney Love. Pra falar a verdade, A eu amo a Nancy que Courtney Love. sobreviveu, né? Na verdade, ela é muito melhor do que a Nancy, porque a Courtney Love, ela era uma música fantástica, Ela faz né? uma música boa pra caralho. Eu amo a banda dela. O Hole, eu acho que eles tipo têm. do Hole, né? Eles têm. Faz uma música boa pra caralho. Eu amo ela. Ah, mas e a teoria de que ela matou o Kurt? Eu sei, Olha, eu todo criando mundo uma sim, polêmica. sabe, mas. Gente, João Kleber. assim, eu fico pensando, pode ser que ela tenha matado, mas assim, o que é mais lógico? O Kurt, que tava totalmente fudido da cabeça, se matar, ou ter aquela conspiração a teoria de conspiração super complicada que foi a Courtney que matou ele? E também, tipo, ele era meio que. É difícil falar, porque tem muita gente que fala que ele era a galinha de ovos dourados dela, só que assim, ela meio que cuidava dele, porque ele era muito fodido. Nossa, não, na biografia dele e dela tem um momento que eles contam quando ela tava grávida da Frances, ele entrou no hospital, ela tá fazendo exame, ele entrou armado, falando pra ela que ele ia atirar nela e se matar, e ela teve que convencer ele a baixar a arma. Tipo, era um relacionamento super abusivo, sabe? Ele era muito fodido. Então, assim, ele era meio que ela usava heroína, ela usava droga, ela era bem fodida também, mas, tipo, ele era 10 vezes mais do que ela. Então, ela meio que tinha que cuidar dele, sabe? Ele era meio que um fardo, assim. Então, Assim, não sei que ela mataria ele. Eu acho que ela não, mas eu não duvido da gravadora ter dado eu não sei. Eu meio que sou meio adepto da teoria da gravadora. Porque ele tava dando muito prejuízo pra gravadora, ele não tinha mais condição de produzir nada. Gente, e ele tava sendo bancado, né? O Iggy Pop catava o dinheiro e ia torrar tudo em cocaína. Entendeu? Super prejuízos, né? Tipo, você apostar. Até hoje, o Iggy Pop é difícil ele conseguir um contrato com uma gravadora longo, porque ninguém aposta nele. Mas, gente, eu não todas sei. as bandas naquela época eram assim, desse jeito. Os Rolling Stones teve um caso que eles foram proibidos de ir pro Canadá porque um deles estava dormindo com a mulher do presidente lá. Do primeiro-ministro. Do primeiro-ministro. O Richards quase foi preso, né? Por causa daquela menina que. A menina morreu. Como é que foi o negócio? Foi uma coisa assim. A quantidade de droga. Ele tinha tanta droga no hotel que achavam que ele estava traficando, que não era uso próprio. E foi nessa noite aí que o Mick Jagger, ou não sei quem, estava dormindo com a esposa do primeiro-ministro.
O Keith Richards foi preso no Canadá e ele quase, tipo, pegou cadeia mesmo. Eu li a biografia dele e ele conta que ele foi morar na Jamaica porque foi o único lugar que ele sabia que ele não podia ser expulso. Porque ele foi expulso da França, ele foi expulso da Inglaterra, ele foi expulso do Canadá, ele foi expulso dos Estados Unidos. Ele, deixa eu comprar uma casa na Jamaica, porque daqui eu sei que pelo menos não me quicam, sabe? Se eu ficar aqui, tá tudo bem. Cara, imagina um rolê com esses caras, velho. Nossa. Se bem que, olha... Então, mas o lance do Kurt, eu acho que é bem essa coisa que eu acabei de falar do Sid Vicious também, assim, do pessoal, tipo, ter que criar a teoria, porque, porra, o cara não ia se matar, não sei o que lá. Eu lembro que o caso do Kurt Cobain, eles falam que tem alguma inconsistência na cena do crime, que é por isso que eu fiquei meio assim, alguma coisa, tipo, em termos A inconsistência é que ele se matou com um... Como é que se chama o Hagler? Hã? Uma espingarda. Aí eles ficam dizendo que que geralmente a pessoa não se mata com espingarda, coisa e tal, mas é assim. Não, mas tem alguma coisa que a arma foi encontrada na mão dele que ele não usava. Ele era tipo destro e foi achado na mão esquerda. Porque ele não usa a mão. Assim. Com a espingarda você tem que usar mais ou menos o dedão do pé. Ela é longa. Não sei. O cara tem que querer muito morrer, né? Mó trabalho pra morrer. Mas assim, eu fico pensando assim, eu entendo que todo mundo quer fazer teoria. Eu era jovem no tempo que Kurt Cobain era o meu ídolo quando eu era jovem. Tá entendendo? Eu também fiquei super triste. Eu fico assim, eu fui super grunge quando eu era jovem também. Então, mas assim, eu acho que a gente tenta pra assim... porque a gente não quer acreditar que acontece, né? Até hoje, se um familiar morre de suicídio, as pessoas tentam falar, não foi suicídio, ele jamais se mataria, ela jamais se mataria, ele tava... E eu tenho algumas experiências com isso, de pessoas conhecidas que tiveram familiares que se suicidaram e as pessoas não aceitam, elas falam, não, o remédio fez isso com ele tava alucinando, ele jamais faria isso. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em aceitar suicídio. Existe um estigma muito grande contra, porque as pessoas, elas acreditam que a pessoa desistiu de viver, e na verdade não é bem assim. Existe muita dor e desespero envolvido no processo. Então, as pessoas não entendem isso e elas não querem aceitar. Elas querem aceitar, é muito mais fácil para elas aceitar que alguma coisa aconteceu com eles e que eles foram vítima do que eles mesmos tomando essa decisão. Então, é um luto muito difícil de lidar, né? Difícil. Então, acho que quando você coloca isso numa escala mundial, que nem do Kurt Cobain, que todo mundo tava... O luto do Kurt Cobain foi um luto mundial, assim, um luto é uma escala muito maior do que só uma família. Então, acho que daí as teorias começam, não tem como. E com todos os artistas, né? Pra você ver, a morte do Sid Vicious é uma coisa muito óbvia, né? Pô, vai ter uma overdose, ele era muito louco, né? Hora ou outra ele ia ter uma overdose, né, cara? Ele teve várias overdoses, aí, foi só assim... Exatamente. Ele podia ter morrido 10 vezes antes de ter tomado essa overdose mortal. Então, e tem histórias de que ele era um cara forte pra isso, tanto que teve a história dele ter uma overdose e ele saindo... Recuperando ele da overdose, ele foi usar de novo. Tipo o Motley Crue, sabe? O Nick Six. Exato. Que ele saiu, ele teve uma overdose, ele morreu por 3 minutos, eles ressuscitaram ele levantou, fugiu do hospital, voltou pra casa e injetou de novo. Meu Deus, gente. Eu não me lembro quem, mas teve alguém que levou uma overdose e um dos amigos, alguma coisa. Agora eu não me lembro de qual. Que eles foram visitar no hospital com drogas, assim, tipo, você sobreviveu aqui. Toma aqui. Vamos comemorar, né? Vamos comemorar. Nossa, gente. E aí ele viveu esse ato aí de 55 dias, acabou deixando ele mais fraco. E aí não teve jeito. Então. Faz parte. É triste. Pois é a vida. É triste a gente nunca saber o que aconteceu com ela, né? Também, porque a família não tem muita paz também. Nem a família dela, nem a família dele tem paz para saber o que aconteceu. Fica sempre a especulação e fica também esse sensacionalismo da mídia em cima de uma morte. Você tem que reviver a morte de uma pessoa da sua família várias vezes, né? Sim. É meio complicado isso. É verdade. Exatamente. Bom, gente, então essa foi a triste história de amor e tragédias aí do casal Sid e Nancy Spungen. Uma história tipo Romeu e Julieta deles, né? Romeu e Julieta do punk. Exatamente. E é engraçado a gente ver assim como foi esse final tão trágico, porque acho que a gente esperaria tudo de um ícone do punk, menos que fosse um cara totalmente romântico, da maneira dele, é claro, né? Mas como foi o Sid Vicious, que
pelo que tudo aponta aí, provavelmente que tenha se suicidado por esse pacto de morte com Eu acho com a que amada dele, né? essa é a lenda que virou eterna, né? Essa lenda de que ele não conseguiu viver sem ela e acabou morrendo porque não. Na festa da namorada É. nova. Essa menina se fudeu, né? Eu Coitada. acho, sinceramente, que... Eu acho que, assim, ele simplesmente usou porque ele Sim. queria usar. E ele É. morreu sem querer. Eu acho que não tinha Ele era muito louco, ele só tava... É claro que ele escreveu que ele tinha um pacto, porque ele tinha 20 anos. Um homem apaixonado de 20 Ai, anos... gente, falava muita merda quando eu tinha 20 anos, viu? Ah, quem não? Gente, eu casei com 20 anos, para, tipo... É. Durou 3 Pois anos é. isso, sabe? Ninguém é bom com 20 anos. Ninguém tá certo. Seus 20 anos é quando você faz as merda. É verdade. É bom em fazer cagada, né? Tentando consertar e os 40 aproveitando se você conseguido consertar. Gente, obrigado aí pela visita de vocês. Adorei mais uma vez essa resenha que a gente fez. E, bom, prazer enorme receber Amamos vocês aqui. participar. Se vocês quiserem, Também adorei. vamos fazer. Só chamar, Alexandre. É Nos muito... convide sempre, que voltaremos sempre. Voltaremos sim. Sim. Claro, já vamos preparar uma outra parada aí pra galera. E deixem aí as redes sociais de vocês, a galera que ouve aqui o Serialcast. Muito difícil que isso aconteça, mas se houver alguém que ainda não conhece o Pátria Amada, como é que faz pra conhecer vocês? Vai, Natália, vai que é sua. Gente, você ouve a gente no Spotify, Deezer e todos os agregadores. Você acha a gente aqui no YouTube, no Pátria Amada Criminal. Nós temos um canal que a dona Renata Schmid está deixando fantástico. E os nossos episódios saem toda segunda-feira. A gente também tem mini episódios nas sextas-feiras, todas sexta-feira sim, sexta-feira não. E temos vídeos no YouTube sexta-feira sim, sexta-feira não. Então, tem muita coisa, tem bastante conteúdo. Nós estamos no Pátria Amada Podcast no Instagram, no Pátria Amada Pod no Twitter. E é isso, gente. Sigam-nos os bons. Maravilha. Então seguem as meninas lá com esse podcast, elas que é bem legal. É muito parecido até um pouco com o Serialcast, né? Embora vocês sejam mais engraçadas que as minhas piadas de tiozão. Ah, não. Amamos as piadas de tiozão. Nunca perca a tiozice. A gente é um podcast, é importante dizer isso também, a gente é um podcast, assim como o Serialcast, mas a gente é um pouco, acho que a gente é um pouco mais debochada ainda, mais escrachado, talvez. A gente fala muita merda, né? Vamos ser honestos. Mas a gente também tenta falar, assim, a gente tenta trazer debates que sejam interessantes e coisas que a gente acha que a gente precisa falar, que precisam ser debatidos. E a gente nunca faz piada com as vítimas porque a gente é palhaça, mas a gente não é filha da puta. Então, é isso, gente. Vai lá curtir o Pátria Amada e é isso aí. Maravilha. Então vamos lá conhecer o Pátria Amada, que eu indico, é muito bom. E, gente, obrigado mais uma vez. Estou super feliz de ter feito o episódio com vocês aqui. Vai dar muito bom esse episódio, com certeza. Obrigada. Beleza? Obrigado a você, nosso querido ouvinte, por ter ficado até aqui, acompanhar a gente nessa resenha, ter dado risada com a gente aqui. E eu vejo vocês no próximo episódio de Serialcast. E Radebra. Radebra. Só. Tchau.